Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, o podcast da rede My Job. E hoje aqui comigo eu tenho a Carmen Juliana Sensa de Araújo, a Caju. Caju, seja muito bem-vinda. A Caju trabalhou como repórter na TV Morena, já afiliada da Rede Globo, e desde 2014 criou o Caju Indica. Aliás, extremamente famoso aqui no Mato Grosso do Sul e indo muito além. Seja bem-vinda, Caju, aqui ao podcast My Business. Obrigada, Felipe, primeiramente pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do Caju Indica. Legal. Muito obrigada. Para mim é um prazer e antes da gente começar necessariamente, Caju, pelo Caju Indica, que é de 2014, eu sei que a Caju, a Carmen, vem de antes do Caju Indica. Sim. E exatamente existe uma trajetória aí para chegar nesse momento que, aliás, você começa, principalmente nas redes sociais, quando expressão popular ainda era mato, né? É, na época de Orkut, na verdade, não existia... Eu falo, gente, eu sou raiz, né? Você vai Já conhecendo a pessoa quando ela fala, eu sou da época do MSN, Então, Orkut jovem, e tal. comecei muito cedo, sabe? Eu falo, eu sou raiz, né? Da época que nem existia Facebook. Era da época de Orkut Mas peraí, ainda. deixa eu só entender, É. o Caju Indica tinha no Orkut ou não? Não existia o nome Caju Indica, Tá, né? Mas eu comecei mas você tava lá. com Caju, com Orkut, né? Na verdade, eu já trabalhava como repórter, então eu era jornalista, já era uma figura, digamos assim, mais conhecida por conta da TV. Então teve essa facilidade quando chegaram as redes sociais que eu migrei, né? Eu já era uma pessoa mais conhecida. Vamos avançar nisso? Eu quero voltar um pouquinho e falar um pouco sobre a sua trajetória até chegarmos nesse momento. Você é de Campo Grande. Sim, eu nasci aqui em Campo Grande, mas eu fui criada, eu cresci em Nova Alvorada do Sul. E é no interior né? aqui. Pertinho daqui. A minha mãe é portuguesa, ela é de Portugal mesmo. Meu pai, ele é daqui do estado, só que quando eles casaram aqui em Campo, se conheceram em Campo Grande, casaram em Campo Grande, e eu tinha, acho que 3, 4 anos, e eles se mudaram para Nova Alvorada do Sul, que é onde meu pai tinha, né, fazenda, trabalhava lá, era de lá. E aí eu fui criada em Nova Alvorada do Sul. Até quantos anos, mais ou menos, Caju? Olha, até uns 15 anos, né? Eu morava em Nova Alvorada, estudei 4 anos em Rio Brilhante, porque na época Nova Alvorada tinha só uma escola estadual, né? Então a minha mãe sempre buscando um ensino melhor, eu acabei indo estudar em Rio Brilhante, que era pertinho. Então eu morei 2 anos em Rio Brilhante no colégio interno lá. Eu Uau. e minha irmã, eu tinha 10, 11 anos. É só você e sua irmã ou você tem... Eu e uma irmã. Uhum. É um ano mais nova. E aí nós moramos num colégio interno em Rio Brilhante, 2 anos. E aí depois esse colégio fechou, e aí nós voltamos para Nova Alvorada e eu ia de van para estudar em Rio Brilhante e voltava de ônibus. Era van e ônibus e eu vivia naquela época, era possível fazer isso. Criança ainda, Você né? foi Com criada, 12, portanto, 13 anos. sua experiência de crescimento é uma experiência interiorana. Sim, interiorana. E aí eu vim para Campo Grande com 15 anos para fazer já o 2º ano do colegial, do ensino médio, né? Uhum. Fiz 2º e 3º ano aqui, e aí faculdade já fiquei direto por aqui. Interessante essa questão. Os seus pais ficaram no interior. Ficaram em Nova Alvorada. Ai. E aí minha avó morava aqui, mas nós tínhamos casa aqui também, porque como é perto, né? Geralmente minha família vinha final de semana para Campo Grande, né? A casa da capital. E aí, mas eu morava com a minha avó aqui, na época, para poder estudar, para fazer o 2º e o 3º ano para ir à faculdade. E aí depois, aí morei aqui em Campo Grande, depois de formada, aí eu fui para Corumbá, aí eu voltei para Nova Alvorada, mas sempre foi por aqui, né? Agora, a Campo Grande foi minha base. Você pontua que você era do interior, sua família trabalhava lá, seu Sim. pai é pecuária. Meu pai sempre mexia com pecuária, né? Com agricultura e pecuária, fazenda, e também com cerâmica, com olaria. Ah, que legal. Meu pai é engenheiro civil e tinha molaria, tinha imobiliária de terrenos, então sempre foi para essa parte também de construção civil. Mas você não teve uma perspectiva de continuar no interior, me parece. Não, eu desde criança, é engraçado, que desde criança eu não gostava de morar na cidade pequena. Você gostava de vir pra capital? Não, meu sonho era morar em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sonhava em ser atriz, por isso que eu fiz jornalismo. Porque eu amava televisão, cinema, e eu queria morar em cidade grande. Meu sonho era morar em São Paulo. Mas essa e inspiração de ser atriz, cinema, era por conta do que assistia na TV mesmo? Eu tinha um lado
artístico desde criança, eu gostava. Na escola eu inventava coreografia, eu fazia peças de teatro, eu tinha um lado criativo sempre para essa parte de criação Pelo mesmo. que eu percebi do que você me disse, os seus pais sempre foram alguém muito permissivos em que você estudasse fora, né? Sim. Porque você foi para escola interna, Sim. você depois veio para Campo Eu Grande. morei em Londres 6 meses depois também. Então, os seus pais sempre foram alguém que falou, ó, se é para educação, se é para vocês, verdade, pode ir. meu pai era um pouco mais tradicionalista, eu que sempre fui um pouco mais rebelde. Você sempre falou, eu vou. Eu tô indo, tchau, vou, né? E por que não... Você acabou de falar que a sua ideia era ser atriz, e aí só para entender um pouquinho sua mente, por que você não acabou indo para São Paulo ou Rio de Janeiro? Então, justamente por esse lado tradicional do meu pai, né? Na época, eu era... Você conseguiu se rebelar só até Campo Grande. Justamente, o máximo que eu cheguei, né? Eu tinha 16 anos, 17 anos quando eu prestei vestibular e eu queria fazer artes cênicas. E na época não tinha artes cênicas em Campo Grande, até porque aqui nem é o reduto, né? Tem que ser Rio ou São Paulo. Falei, bom, se for para fazer artes cênicas, eu quero estar no campo ali. Eu quero Rio, eu quero no máximo São Paulo, mas eu queria Rio. Na época eu pensava em Globo, né? Claro. E não tinha aqui, e aí tinha em Londrina, na UEL, pensando, né, numa faculdade pública. E meu pai falou assim: olha, você quer fazer artes cênicas, quer ir pra fora, você vai, só que você se vira, eu não vou te bancar, eu não vou te Foi o ajudar. jeito dele de Uhum. dizer, você quer se rebelar, se rebela, mas você que banca. Justamente. Aí você falou, Aí opa, peraí ele então. falou, porque, né, você vai fazer o quê lá? Nananã, tal, e bancar também, custo de vida. Eu falei, meu Deus, e agora? Não dá, né? Vou Mas você ficar pensou em perdida. arriscar mesmo assim, sem grana aí? Cheguei a pensar, mas o eu pensamento fiquei. foi embora. Mas eu falei, nossa, talvez Rio, São Paulo é perigoso, para eu fazer em Londrina também não quero, queria Rio ou São Paulo. Falei, vou achar algo mais na área aqui. E na época eu estudava, fazia curso de inglês e a minha professora de inglês era jornalista e trabalhava na TV Morena. Uhum. Que para mim a TV Morena em Campo Grande era referência, né? a Globo, Globo. né? Era o meio mais fácil, né, de estar lá. E aí eu comecei a conversar com ela e eu admirava muito ela e eu falei, nossa, eu acho que eu vou para essa área de comunicação. E todos os testes vocacionais na escola, tudo que eu fazia sempre me jogava para essa área de comunicação. Publicidade, jornalismo, né? Só que eu gostava muito de escrever, eu amava ler e escrever, eu fazia textos imensos. Você já falava inglês fluente nessa época? Eu falava inglês, não fluente, mas eu já me virava, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre jornalismo para prestar vestibular e eu comecei a gostar das matérias que estudava no jornalismo, né? De quais eram as opções depois de carreira, de mercado de trabalho. E eu fiz jornalismo. Mas em algum momento o jornalismo, quando você fez, você ainda sonhava com a questão de ser atriz? Ou quando você entrou no jornalismo, você já falou, atriz não vou ser mais não? Aí não. Aí eu queria trabalhar com jornalismo televisivo mesmo. Falou, posso ser uma âncora. É. Né? Posso virar âncora do jornal, pelo menos. Né? Justamente. Até porque eu já comecei a enxergar que eu não ia ter, talvez, muito talento para atriz, né? Eu teria que ter feito realmente um curso bom de teatro, ter feito algo na área de cinema. Eu queria fazer faculdade de cinema também. Você entrou como no jornalismo, o quê? 17, 18 anos? Eu tinha 17. Eu fiz 18 anos na faculdade já, isso. 18 anos você entra como Isso. jornalismo. Deixa eu fazer essa pergunta que ela é válida. Você desistiu da área de ser atriz? Desisti. Imediatamente ou anos depois você falou... Não, aí durante esse processo da faculdade, eu comecei a amar jornalismo. E eu comecei a amar o jornalismo televisivo. Tanto é que desde o início da faculdade, o primeiro ano é aquele ano mais genérico, que você estuda aquelas matérias mais teóricas, que depois você até, algumas faculdades... eu fiz na UFMS, então quando eu entrei já era com habilitação em jornalismo, mas algumas faculdades você faz a comunicação social e no segundo ano você direciona para publicidade e propaganda, relações públicas ou jornalismo, né? Lá já era direcionado para jornalismo. Então o primeiro ano sempre foi aquele genérico mais teórico. No segundo ano, que aí começaram a entrar algumas matérias mais de jornalismo televisivo, eu colei nos professores. Que a maioria dos professores eles eram técnicos ou eles trabalhavam? Não, alguns trabalhavam. Tanto é que eu fiz amizade, eu colei numa professora, em 2 professores, na verdade, que eram de telejornalismo e trabalhavam na área, que foi onde eu entrei no mercado de trabalho através deles. Você começa a trabalhar na Rede Globo? Aqui Na verdade, eu na época da faculdade, no segundo ano, já para o terceiro ano, né, que podia fazer estágio,
eu fui convidada por essa minha professora que sabia que eu gostava da área, que era meu sonho, porque eu falava abertamente, eu falava, não, eu tô aqui porque eu quero ir pra televisão, eu vou trabalhar com telejornalismo. E aí eu sempre tive foco, falei, eu vou colar nas pessoas que, né, eu sei que eu vou chegar lá. E aí essa professora me convidou para ser estagiária de um programa, na época era de um deputado, não era o Picarelli, era outro deputado que tinha, Valdir Neves, na época ele era deputado estadual, se eu não me engano. E ele tinha um programa na TV Guanandi, que é afiliada da Band, que era um programa no estilo que era do Picarelli na época, né? Um programa mais popular, de bairro, de ouvir a necessidade na TV. justamente, de ouvir a necessidade da população. Só que ele era produzido por uma produtora, ele não era um programa da TV Guanandi, né? Aí ele comprava o espaço na TV Guanandi. E ela me contratou como estagiária, mas como repórter. Então, na verdade, eu já trabalhava normal como repórter, como jornalista, só que eu ganhava como estagiária. Entendi. Né? Na prática, muita gente faz isso hoje ainda. Né? Você trabalha, mas quem nunca? Um monte de estagiário aí faz a mesma coisa. Só que foi muito bom, porque realmente eu comecei a trabalhar de verdade e ver como que funcionava na prática, E quando né? você começa a trabalhar na prática como repórter, você entende essa como uma vocação ou você se decepciona inicialmente Não, de TV Guanandi, repórter? Porque uma coisa é em tese e na teoria como é. Sim. Outra coisa é quando você tá lá na atividade. É que assim, na verdade, tinha uma diferença ali, como era um programa produzido por uma produtora, ele não era um programa de jornalismo diário. E eu fui observar essa diferença e sofrer mesmo, né, depois. Por quê? Quando eu saía pra rua para gravar as reportagens, raramente eu tinha que fazer o texto, editar e postar, não, ia pro ar no mesmo dia, né? Então eu tinha um tempo para pensar, para elaborar meus textos. Eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou detalhista, então eu tinha tempo de decupar, de montar aquela matéria bonita do jeito que eu queria. E ok, tinha toda a equipe, claro, o editor-chefe, né? A equipe que me ajudava e a gente conseguia montar um programa legal. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando como estagiária, e isso foi já no processo final da minha faculdade, e me formei. E aí eles fizeram uma proposta para mim, para eu continuar como formada, mas não compensava, eu já tinha também, eu queria algo maior, eu queria sair daquele formato de programa. E aí eu fui trabalhar como assessora de imprensa do deputado Arroio. Na época ele era deputado também. Fui para assessoria de imprensa política. Mas ele Saiu da televisão. Saí da televisão, porque, na verdade, por questões financeiras, Claro, né? pagava muito mal, pagava mal. Pagava mal. Eu falei assim, não, Seu vou pai ganhar... não dava mesada pra você? Não, meu pai não me dava R$1. Aí você falou, preciso ganhar uma grana daqui. E eu sempre fui muito ambiciosa, eu queria coisa boa, eu queria, né, crescer. Eu falei, não, A gente não tá dá. falando de que ano, mais ou menos, lembra? Ixi, Maria, peraí, 2004. 2004, por aí. 2004, me formei em 2005, né? Já vou fazer 20 anos de formada. Não parece muito parece, jovem, não, né? é verdade. E aí, eu recebi essa proposta, né, que financeiramente ia compensar mais. Falei, beleza, não é o meu sonho, não é o que eu quero, mas beleza, vou para assessoria de imprensa, só que ele já tinha uma equipe. Então, na verdade, eu entrei ali meio que como auxiliar do assessor dele. Eu não era a assessora-chefe, né? 2 meses que eu tava lá, não eu falei, aguento mais. meu Deus, me tira daqui. Eu falei, não aguento ficar nesse escritório. Era no dia inteiro lá no escritório, Não no tinha computador. trabalho de rua, não tinha nada. No máximo, eu ia acompanhar uma sessão na Assembleia, né? E aquilo começou a me corroer, porque eu gostava, eu sou muito agitada. Eu gosto de estar na rua, cada hora estar num lugar, cada hora ver uma pessoa diferente. Eu falei, o quê? Me tira desse lugar fechado. E aí, um dia, ele foi convidado, o deputado, né, foi convidado para uma entrevista no Bom Dia MS, da TV Morena. 5 horas da manhã, né? Bom Dia MS, 5 horas da manhã. E aí eu falei, não, e nessa época, da faculdade ainda, voltando um pouco, eu fiz um curso de telejornalismo, de repórter, com o Arnaldo Ferraz, que nem tá mais aqui em Campo Grande hoje. Na época, ele era repórter da TV Morena. E ele criou um curso de repórter de TV. E tudo que aparecia de curso nessa área eu fazia, porque a faculdade não dava base suficiente. Faculdade defasada, né, para essa área de telejornalismo. Federal, naquela época, né, equipamento ruim e tal. Então, tudo que aparecia de curso eu fazia. E eu fiz um curso com o Arnaldo Ferraz. E colei no Arnaldo. Fiz amizade com ele, colei nele, né? Revelei meus sonhos pra ele. E assim, fiquei muito amiga dele. E tá. E essa era uma época que quando a pessoa falava, vou fazer um curso, como não tinha das mídias sociais, não era
aquele curso que todo mundo sabia. Realmente, Não. quando você fazia, a pessoa sabia quem estava fazendo o curso dela. Justamente, era curso que a gente ficava sabendo ou através da faculdade ou através de um amigo, né? Enfim, e eu falava, gente, é a oportunidade que eu tenho de, às vezes, fazer um contato. Eu sempre fui pensando assim, Você já pensava no networking. network, Não tinha essa expressão networking, mas você falava, eu falava, eu gente, preciso me conectar com alguém. O canal é através de pessoas, né? E aí eu colei no Arnaldo Ferraz, mas ele era uma pessoa muito legal, muito querido, né? Fiz amizade, demonstrei pra ele toda a minha vontade de estar nessa área, fiz o curso dele, naquela época diploma valia muito, né? Então qualquer curso que você fazia, meu primeiro diploma foi de datilografia. Que nessa época, agora nem existe mais. Ixi, ela tá revelando a idade. Juro, aqui. eu tinha 11 anos, eu fiz datilografia, meu primeiro diploma de datilografia. Enfim, então eu falava, mas precisa ter diploma. E aí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na assessoria de imprensa e apareceu essa oportunidade do deputado dar uma entrevista no Bom Dia MS. E você eu tinha que ir cheguei... junto? Não, eu não ia. E o chefe da assessoria. Eu era uma auxiliar. Eu cheguei Você falou, nele. é Globo, eu falei, vou. não, eu falei, tem que estar lá, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. Aí eu cheguei e falei assim, eu posso ir com você? Eu queria muito acompanhar nessa entrevista. Posso ir? E nisso, durante a faculdade, eu tinha ficado uns 40 dias na TV Morena, mas eu não fui contratada como estagiária. Eu fiquei lá meio que fazendo um acompanhamento. Eu pedi, eu posso vir durante um mês, vocês não precisam me pagar R$1. Eu queria vir só para ver como funciona. E eles aceitaram. Eu tinha uma pessoa lá, um tio lá de uma amiga minha que eu conhecia, né? E eu pedi para ele me colocar lá dentro. E eu falei, eu quero ficar vindo um mês, eu vou trabalhar de graça, não vou fazer nada, o que vocês quiserem que eu faça, eu servir café, eu sirvo, eu quero vir, posso vir? Pode. E eu fiquei 40 dias indo, e aí eles falaram, olha, você não pode vir mais, porque daqui um dia vai dar vínculo trabalhista, né? Você some daqui. E eu, ai meu Deus, e eles não me contrataram como estagiária. Só que aí eu já conhecia algumas pessoas lá dentro. E aí eu falei pro deputado, eu já conheço um pessoal lá, posso ir? Pode. E fui na entrevista com ele 5 horas da manhã, no Bom Dia MS. Cheguei na TV Morena, com quem que eu dou de cara? Com o Arnaldo Ferraz. Como vai, Carmen? Ju, o que você tá fazendo aqui, menina? Mas o que você tá fazendo aqui com o deputado? Eu falei, então, tô na assessoria de imprensa. O quê? Você na assessoria de imprensa? Ah, não. Isso não é pra você. Ele falou desse jeito. Eu falei, então, Arnaldo. Eu também acho. Mas tem pra hoje. Né, é a oportunidade que apareceu. Eu saí lá do programa do Valdir Neves, né? E apareceu essa oportunidade. E falou, pelo amor de Deus, pode parar. Não, você não nasceu pra isso. Você nasceu pra televisão. Você nasceu, cadê? Me faz um portfólio seu. Pega uma fita, naquela fita, né? Fita VHS, pega uma fita sua, grava algumas reportagens, salva lá e me traz. Me traz que eu vou... Estão precisando de gente para cobrir férias aqui. E eu vou entregar o seu currículo direto na mão do Orlando. Eu acho que até Orlando, até hoje lá. Eu vou entregar o seu currículo direto aqui. Falei, sério, Arnaldo, amanhã você traz seu currículo. Falei, não, pode deixar. Cheguei, liguei pro pessoal que trabalhava comigo na época lá do Valdir Neves, né? Falei assim, amigo, salva umas 3 reportagens minhas aí, tal, que eu acho que ficou legal. Salva pra mim que eu vou ter que levar meu currículo. E isso eu trabalhando na assessoria de imprensa. Claro. Aí, deixei lá na portaria da TV Morena, falei, entrega pro Arnaldo Ferraz. Um envelope com a fita e com o meu currículo. Passou uns 2 dias... né, o Henrique Chuto, da TV Morena, também acho que não tá mais lá, me liga. E eu lá na assessoria. Oi, é a Carmen? Ai, tudo bem? Bom, aqui é o Henrique Chuto, da TV Morena. Oi, tudo bom? Então, você deixou um material aqui, né? Tem como você estar aqui amanhã, 8 horas da manhã, para uma entrevista? E eu trabalhando. Eu tenho! É claro! Amanhã, 8 horas. Amanhã, 8 horas. Você tá disponível? Eu tô! Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Era dia de semana. Peguei, não podia contar pra ninguém, né? Porque também não sabia se ia dar certo. Vai que eu não posso, né? Tô trabalhando. Aí peguei, eu não lembro, eu acho que eu falei que eu tava doente. Uma desculpa, assim. Falei, olha, não vou poder trabalhar hoje, infelizmente, vou faltar, tal. Dei uma desculpa e não fui no trabalho e fui na entrevista. Aí chegou na entrevista, né? Conversando lá com a chefia, com a diretoria. Olha, nós vimos seu material, nós gostamos, só que nós não temos vaga para trabalho. Nós temos vaga aqui para cobrir férias, que tem 2 repórteres nossos. Que é provisório. Provisório, cobrir férias. 2 repórteres estão de férias, 1 mês.
Se você quiser, é isso, mas Mas nada pra cobrir garantido férias. depois. Eu posso. Você falou, Aí eu falei, eu você ia posso. perder seu emprego, porque você ia ter que trabalhar. Não, nem falei que eu tava Não, não, trabalhando. não, não. Mas você, na sua cabeça, você falou, vou ter que abrir mão do meu emprego. Sim, E é um mês, é um risco, mas é a oportunidade que eu tenho. sim. Se E tiver... uma vez, quando eu fazia o curso com o Arnaldo, eu falo que o Arnaldo foi assim, acho que Deus coloca anjos, né, no nosso caminho para realmente te orientar. E uma vez, eu não lembro o que eu tava falando com ele, que ele falou para mim, Carmen, as oportunidades é uma carruagem, é uma estrela cadente que passa uma vez na sua frente. Se você não aproveitar naquele momento, pode ser que nunca mais. E eu nunca mais esqueci disso. E eu falei, gente, se Deus está colocando essa oportunidade, é porque é através disso, né? Ah, você pode? Posso. Quando que você pode começar? Quando você quiser. Parecia que eu tô em casa. A sensação Não, é, eu tô assim. em casa aqui, você eu vai assim, falar, né? agora, se você quiser, amanhã eu nem E volto. eu assim, né? Aí isso era acho uma quinta, um exemplo. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou Ai, menos? 20, Do 21, começo de carreira ali mesmo, recém-formada. recém-formada. 21. Aí ele falou assim: você pode começar segunda-feira? Era uma quinta, né? Eu falei, posso. Então tá, aqui, segunda-feira, 7 horas da manhã, você tá aqui. Tá bom, beleza, obrigada, obrigada. Saí de lá, ai meu Deus, e agora? Fui pro escritório da assessoria, já direto para pedir minha demissão. E tinha ficado 3 meses, 2, 3 meses só. E meu pai que tinha me indicado lá, porque meu pai conhecia, era amigo do Seu pai ficou deputado. chateado alguma coisa quando você falou pra ele? Ah, meu Ah. filho. Pai, eu tô saindo. Treco. Pai, eu tô saindo do Quase emprego. que Pra onde? treco. Pro emprego provisório. Mas é garantido? Não, é um mês. Vamos ver o que vai dar depois. Quase um treco. Porque meu pai falou que eu falava que eu fiz jornalismo pra me aparecer, que eu queria me aparecer. Aí você falou pra ele, é isso mesmo. Você gostou? Não né? deixa de ser verdade, porque tem Não que é? aparecer, o jornalismo Aí eu falei, olha, obrigada pela oportunidade, agradeço, mas apareceu uma oportunidade pra mim na TV Morena e é meu sonho. E eu fui convidada e tô indo pra lá. No dia seguinte você tava lá já, na TV Morena? Passou o fim de semana, né? Na segunda-feira eu tava lá. Um mês você fica na TV Morena. Fiquei 90 dias cobrindo férias. Mas que férias compridas, pessoal, Porque aí hein? terminava um, começava de outro. E eu fui ficando. Você ficou com medo de não ficar? Depois de... Sim, com certeza, até porque eu era muito ruim. Você era ruim? Aí depois eu falava, meu Deus, como. Não, mas você fala que... Espera, hoje eu mas você fala olho. que você era ruim porque você olha hoje na época ou naquele momento você se achava ruim? Eu olho hoje, E você fala, nossa, eu era ruim. meu Deus, eu era ruim. Como que eles me contrataram? Mas eu na acho época, que não tinha muita opção. Mas na época você não se via assim. Algumas vezes criticavam, eu. você falava, Sim, algumas vezes eu vi. Eu falava, nossa senhora, mas que o que ruim. é ruim assim dentro do jornalismo? Explica pra mim. É porque também eu fui sabe. acostumada igual eu fiquei um ano acostumada com aquele processo de ter tempo para escrever e tempo para editar. E lá no jornalismo diário, eu ia pra rua, eu tinha que escrever dentro do carro, naquela época não existia internet, como que fala? Starlink, Wi-Fi, não tinha. Uhum. Então a gente tinha que gravar dentro do carro, gravar áudio, o cinegrafista tirava a fita da câmera, gravava o áudio, mandava pro motoqueiro levar pra TV Morena pra dar tempo de ir editando pra já entrar no jornal. Então, assim, gravava de manhã, né? 8 horas da manhã eu tô na rua cobrindo um acidente, algo factual, e vai entrar na hora do almoço. Não tinha isso ao vivo. Não Não tinha tinha. internet. Não, tinha ao vivo, mas era aqueles links enormes que montavam, que tinha que ser programado, Sim, mas que é o tinha que gravar o carro. carro, que tinha câmera. Justamente. Regra geral não era ao vivo. Justamente. Chegava com a câmera, aquela câmera zona É. grande, né? O VHS, É. tirava o VHS, Então tá não aqui. era igual hoje. Motoboy leva lá. Não existia isso. Então, assim, era muito corrido. E meu cérebro não era acostumado para isso. Eu falava, meu Deus, como que eu vou começar essa matéria? O que que eu vou gravar agora na hora da passagem? O que que eu falo? Ai, meu Deus, e agora tá faltando isso, tá faltando aquilo? Até erros, assim, de falta de informação mesmo. Às vezes, o apresentador, às vezes, perguntar alguma coisa. Diabetes tem cura? Aham, tem. Não, diabetes não tem cura. Entendeu? Não tem cura. Sabe assim, uns erros ridículos. Mas experiência, Claro, você tinha 22 jovem, idade, Mas tudo. você fica 90 dias lá, medo de não ser contratada. Sim. Começa a acabar os 90 dias. E aí? Aí eles me chamaram, né, na salinha lá. Falei, agora que eu vou rodar, né? A cabeça vai rodar. Carmen, então, olha, você sabe que você foi contratada só para cobrir férias, né? Inclusive, você ficou além do período combinado, do estipulado, porque você foi ficando, cobrindo férias. E isso Orlando Loureiro, né? Falou assim,
que você quer pra você? Ele falou bem assim. Eu falei, eu quero continuar. Ele falou assim, mas você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho, eu sei que eu não sou boa o suficiente, mas eu vou melhorar. E eu vou aprender. Eu sei que eu preciso melhorar. Na época, eu tinha a língua meio mais presa. Eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha a língua presa. Eu falava o R bem puxado. Você sabe que era uma das coisas que Então eu falava, meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Eu precisava melhorar na televisão, né? Só que eu sempre fui muito autocrítica, então eu reconhecia os meus defeitos, os meus problemas e buscava melhorar. Tanto é que quando eu entrei na TV, até como estagiária, tinha fono. E eu, primeiro que eu falava, não, eu quero fono. Ah, mas a fono é para os profissionais, para os contratados. Não, mas eu quero, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer fono, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a fazer fono. E aí a fono já vai orientando justamente para esse processo. E quando você falou para ele que você queria continuar, ele falou o quê? Falei, quero continuar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. É o meu sonho. Quanto você ganhava na época? Mais ou menos? Nossa! Você lembra, mais ou menos? R$1.000. R$1.000 por mês? Uhum. Era isso. 800, R$1.000. Na época o salário mínimo era menor. Claro, R$1.000 na época não era igual R$1.000 assim, hoje. Pra época era pouco. Uhum. Pra época. Só que Campo Grande ganhava mais. Aí o que aconteceu? Ele falou assim pra mim, tá, você quer continuar? Só que é o seguinte, primeiro que nós não temos vaga hoje pra contratar fixo alguém. Não tem vaga. E todos que a gente contrata já tem que ter uma certa experiência. O que eu tenho pra te oferecer é você ir pro interior agora, para as nossas filiadas no interior. Eu tenho uma vaga em Corumbá e eu tenho uma vaga em Sinop, em Rondonópolis. Você tem que morar lá. Morar. Uma vaga em Sinop, Rondonópolis e Tangará da Serra. Tudo Mato Grosso, porque é a Rede Mato Grossense de televisão, né? Então ele era o diretor das duas. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Centro-América e TV Morena. E Mato Grosso do Sul tem o Corumbá. Lá. Aí eu falei, quando que eu posso te dar a resposta? Ele falou, amanhã no máximo, porque a gente tá precisando urgente de repórter nesses locais. Falei, tá. Aí pensei. Mudar de Campo Grande pra Corumbá. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Dos mais longe, né? O mais perto é Corumbá. E Corumbá é TV Morena. Eu vou estar passando dentro do estado, porque o Bom Dia MS, eu já pensava em tudo isso. Falava, o Bom Dia MS, Mostra ele é coisas estadual. do estado. E o MSTV segunda edição, né, que é o da tarde, o primeiro bloco ele é regional e o segundo bloco ele é estadual. Então eu vou aparecer para o Mato Grosso do Sul. Eu vou aparecer para minha família, né, as pessoas que me conhecem. E lá em Mato Grosso eu sou quem? Eu não sou ninguém, ninguém me conhece. Já sei, eu vou para Corumbá. Aí eu cheguei pra ele no outro dia, eu falei assim... Você consultava alguém pra isso? Assim, Não. você falava, você tinha alguém que te aconselhava, dizendo assim, Não. e aí, pra onde eu vou, não Não. vou? Você morava sozinha? Eu morava com a minha... Aqui, na época eu já tava morando na casa dos meus pais aqui, só que eu morava sozinha. Você morava sozinha porque eles vinham pra quando eles vinham. Justamente, porque Mas, eles ficavam regra em geral, Alvorada. não tinha ninguém em casa normalmente. Ninguém. Então você foi pra casa... Pensar tudo isso aí que você tá pensando. Sozinha, porque meu pai não queria, meu pai não você apoiava. Nem perguntou pra ele que você já sabia a resposta Não, dele. já sabia. O máximo que eu falei foi pra minha mãe assim, ó, tenho essas opções, eu tô querendo ir pra Corumbá, o que você acha, Lai? Você que sabe, mas eu acho que Corumbá realmente, claro, pelo dentro menos das tá opções mais que perto. você trouxe, você falou, eu tenho opção, eu tenho Corumbá, eu tenho lá do Sergipe, é lógico. Aí a mãe falou assim, eu também acho que Corumbá pelo menos é mais perto, a gente consegue te ver, né? A mãe já pensando, né, em visitar a filha. Não, acho que Corumbá é mais fácil. E aí eu cheguei pra ele no outro dia e falei assim, eu quero ir pra Corumbá. Ele falou assim, tá, só que você tem que estar lá semana que vem. Tipo assim, mudança de mala e cuia, você vai morar... Eles pagavam pra você mudar E a gente tudo? vai te dar uma semana de hotel. E nessa uma semana, você tem que ir atrás se você vai alugar sozinha, se você vai dividir com alguém. Tem a fulana e a ciclana que estão morando lá, que são repórter também. Você pode ver com elas se elas topam dividir. E você ia ganhar mais? 1.200. R$200 a mais. E aí, mas aí você tinha E que aí bancar. eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar gasolina tinha do sua carro. casa e tal. Justamente. Só que eu falei assim, tá, qual que é o meu prazo lá pra eu poder voltar? Ele falou, ó, geralmente fica 1 ano e meio. E aí, abrindo vaga em Campo Grande, a prioridade é sua. Assim, né? Tem a fila, porque tem quem tá em Dourados, também quer vir, tem quem tá em Três Lagoas e quer vir, Ponta Porã, né? Todas nas filiadas. E aí, você,
Na hora de chegar a sua vez... Resumindo, ele deu um prazo genérico pra você ter uma esperança. Aí eu falei, mas... bom, justamente. Falei, bom, pelo menos 1 ano, no mínimo, vou ficar em Corumbá, adquirir experiência e eu vou ficar infernizando ele até conseguir voltar pra Campo Grande, porque eu queria ir pra Rio e pra São Paulo. Eu vou pra Globo Rio, vou pra Globo São Paulo. Então, minha meta era assim, bom, vou regredir pra poder avançar, né? Que aí eu vou... Vou dar um passo pra pegar impulso. Eu não queria ficar nem em Campo Grande. Uhum. Aí tá, fui pra Corumbá. Só que eu cheguei em Corumbá e as repórteres que estavam lá já, que também sonhavam em vir para Campo Grande, já estavam lá 3, 4 anos. Eu falei, pai, você tá na minha frente na fila. Você falou, ferrou. E elas estavam na minha frente na fila. Eu falei, Te deu uma depressãozinha assim? Deu, aí você deu. chegar lá Deu. e assim, é outra vibe, é outro cenário. Quem tá acostumado com Corumbá tá acostumado, mas Sim. alguém que tá acostumado com Campo Grande, ir pra Corumbá... Justamente, é clima, a distância de tudo, né, o estilo, né, de vida, tudo diferente, tudo. Você não tem um restaurante, Tudo. Não tem isso aqui, Aí eu fiquei 1 semana, aí eu conhecia um pessoal lá já, eu tinha uma amiga que tava morando lá, e aí eu colei nessas pessoas que eu conhecia pra não ficar, pra não Sozinha, pirar, claro. né? Fiz amizade com as outras repórteres, pessoal que tava trabalhando lá comigo, fui fazendo amizade, né? Mas pensando sempre nesse prazo logo de voltar. Só que lá, e aí eu fui entender a lógica deles mandarem pro interior antes de vir pra cá. Porque aqui em Campo Grande eu era só repórter, mesmo cobrindo férias. Lá você tem que ser produtora, repórter, editora, apresentadora, cinegrafista. Você é tudo. Você é tudo. O time é pequeno. Muito pequeno. O time é pequeno. Você tem que se virar nos 30. E com a correria que era daqui de Campo Grande também. Porque a gente, além de produzir o jornal local, a gente tinha que mandar conteúdo para o estadual. Então era pior ainda. Era muito mais corrido. Então, ralava mesmo. Eu ia pra rua, fazia reportagem, voltava, tinha que, às vezes, a gente fazia rodízio de edição. Você ficou quanto tempo em Corumbá? Aí, nisso, deu 1 ano que ia completar as minhas férias, só que em 4 meses eu arrumei um namorado que é meu marido. Vai Corumbá? Você viu alguma coisa de Corumbá? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. O propósito da coisa? Eu sei. Abençoado Corumbá, olha, vai achar marido em Corumbá. Eu falo, Deus faz o... Eu falo assim, gente, porque meu falava, Corumbá, eu lembro que na época, olha isso, como eu falo, hoje, claro, hoje eu tô madura, claro, né, eu tô experiente. Na época, eu tinha 2 colegas que estudavam comigo na faculdade de jornalismo corumbaense. E eu falava, meu Deus... O sotaque. Meu Deus, o que eu vou fazer em Corumbá? Olha lá como que é. Aí eu falo assim, cuspi pra cima e caí na testa. Foi. Aí eu cheguei lá, enfim. Aí eu fiz amizades e tal. Dessas amizades eu conheci o meu marido através de amigos, que na verdade era meu amigo, ele era meu amigo. Ele não fazia nada de jornalismo nenhum? Nada a ver. Conheci aleatoriamente, né? E aí ele ficou meu amigo e 4 meses depois de amizade, a gente começou a namorar. E aí a gente começou a namorar e eu ficando trabalhando lá em Corumbá, Mas morando ele morava lá. em Corumbá. Ele era corumbaense, de origem, família e tudo. Agora pra sair de Corumbá, hein? Corumbaense. Agora tem um problema pra sair de Corumbá. Como aí é que sai de eu falei, Corumbá? meu Deus, e agora, né? E aí continuei trabalhando e namorando. Só que aí nisso, quando completou 1 ano, ia completar 1 ano, o meu pai começou a me chamar pra trabalhar com ele em Nova Alvorada, pra voltar pra Nova Alvorada, pra Mas sair. aí nada a ver com jornalismo. Sair. Trabalhar lá na pecuária, na parte de construção civil. Ah, tá. Pra cuidar da imobiliária e da olaria. E eu só eu e minha irmã, né? A minha irmã na época fazia faculdade ainda. Meu pai não tem filho homem, não ia ter ninguém pra substituir, né? Ajudar ele. E ele começou a me pedir muito. E eu vinha para Campo Grande final de semana, ele me pegava para conversar. Não, eu preciso de você aqui, o que vai ser de mim? Porque alguém vai ter que assumir meus negócios, alguém tem que me ajudar. E ele tinha um gerente na época que estava com ele há uns 10 anos, e ele sentia que esse gerente estava querendo sair, ele ia ficar na mão. E nesse 1 ano que eu trabalhei na TV Morena, lá, que estava em Corumbá, eu comecei a ficar muito doente, porque é loucura. TV é loucura, né? O jornalismo diário é loucura. Então, eu ganhei gastrite, esofagite. Você engordou? Não cheguei a engordar. Engordei assim, né? Eu dei uma engordada. Mas engordou de comer, não de estresse. Daí eu engordei de beber, porque Corumbá eu bebia todo dia. É muito quente.
Eu saía da TV e ia tomar cerveja. Você falou, vai começar. Não, eu tava quase contra já. Eu falei, Jesus amado. Aí eu tava inchada, não era, a mulher não engorda. Ela inchou. Tava inchada com retenção de líquido. Retenção de cerveja. E aí. Assim, eu Mas deu esses problemas de saúde e você não tava feliz. Não tava feliz com o trabalho. Eu comecei a falar, gente, não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar, eu gosto do que eu faço, mas eu não tô tendo qualidade de vida. Era uma cobrança, e assim, eu entendo hoje que isso é normal, né? Mas na época eu era nova, né? Eu falava, eu vivia uma pressão psicológica ali todo dia, que estava me fazendo mal, né? Eu tinha amiga que já estava com depressão, que já estava com síndrome do pânico. Eu falei, meu Deus, será que eu vou chegar nesse ponto, né? Dessa loucura de trabalho? E aí meu pai começou a insistir muito para eu vir embora ajudar ele. E eu comecei a pensar, eu falei, quer saber de uma coisa? E assim, eu sempre pensei, eu quero ganhar dinheiro. Eu queria trabalhar, né? Fazer o que eu amo, mas eu queria ganhar dinheiro. Eu tô fazendo o que eu amo, eu tô ficando doente, não tô nem ganhando dinheiro, porque eu ganhava R$1.200. Aluguel em Corumbá, o aluguel mais barato que eu tinha achado era R$900. E aí eu fui morar num lugar assim. E assim, você poderia ter um padrão de vida muito melhor que seu Sim, pai. Não, justamente. Eu morava num lugar assim, sem condições, porque era o lugar mais barato que eu tinha achado. Meu pai não me ajudava, então eu tinha que me virar com aquele dinheiro, eu não tinha qualidade de vida, não tinha dinheiro que sobrava, né? Eu falava, e aí, qual que é o propósito também, né? E aí meu pai começou a insistir pra eu vir embora, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar do que é meu. Meu pai tem bens. Às vezes, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Meu pai começou a insistir tanto pra eu vir embora que eu achei que ele tava doente. Falei, eu acho que meu pai tá doente e não tá querendo me falar, né? Não é possível. Ele deve estar com algum problema de saúde, porque ele tava numa insistência, assim, parecia que ele sabia que ele tinha prazo contado, né? E eu falei, se acontece alguma coisa com meu pai, eu não tô lá, eu vou me culpar o resto da vida. E de qualquer forma, se acontecer alguma coisa com meu pai, eu vou ter que assumir. E eu não sei de nada. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Não tô feliz, vou embora. Mas quando você fosse, você iria não pra Campo Grande, era pro interior. Pra Nova Alvorada. Nova Alvorada. Nova Alvorada. Aí... E teu marido? Quer dizer, então namorado. Aí eu cheguei e falei pra ele, falei, tá acontecendo isso, e eu vou ter que ir embora. Ele falou, não, tudo bem, a gente continua namorando à distância. Ah, você namorou à distância. Porque aí final de semana um vai, outro vem, né? Eu dirigia, pegava a estrada direto sozinha, falei, o de menos, o máximo que aconteceu 5 horas na estrada, tá. Aí eu pedi demissão, aí eu entrei de férias, que completou 1 ano da TV Morena, eu entrei de férias, nas férias eu vim pra Campo Grande e fui aqui na direção e pedi demissão. Aí eu expliquei pra eles, eu falei assim, olha, aconteceu isso, meu pai tá me insistindo, meu pai quer que eu ajude ele, só tem eu e minha irmã faz faculdade ainda, não tem como ela ajudar, e eu sinto que a minha missão é cuidar das coisas da minha família. Apesar de eu amar jornalismo, mas eu não tô feliz lá, não tô satisfeita, e eu acho que vai demorar pra eu vir pra Campo Grande. E eles tá perto. falaram alguma coisa? Não, e aí na época... Eles falaram, então tá. Não, o Orlando, assim, ele foi muito querido. Você muito falou com ele? Boa, com ele. Ele falou, Carmen, você tá certíssima, eu no seu lugar faria o mesmo. Se você tem sua família, você tem bens, eu acho que você tem que cuidar do que é seu, né? As portas aqui sempre estarão abertas para você, se você querer voltar. Porque eu fui muito honesta com ele, né? Eu chorava, porque... Porque era um sonho, né? Você tava abrindo mão assim, de meu sonho, justamente que você tinha... algo totalmente diferente. Porque você tinha um planejamento. Justamente. E ele super entendeu e ele deixou de portas abertas para mim. Tanto é que depois, anos depois, eu recebi convite para voltar. Aqui. Aí eu não quis. E aí, eu peguei e fui trabalhar com meu pai em Nova Alvorada, né? Cuidar das coisas da família, ajudar a família. A minha mãe sempre cuidou mais da parte da casa, né? Ajudava meu pai também, mas tinha as obrigações dela de casa. E eu fui para essa parte administrativa com meu pai. De trabalhar cuidando de folha de funcionário, de folha de pagamento, bem na parte de RH, eu falo, né? De recursos humanos, administração. Você foi entender o negócio da família, você foi entender. Fui entender. E nesse momento, portanto, você acaba dando uma suspensão no sonho de jornalismo. Justamente. E assim, eu fui para Nova Alvorada e continuei, né? Indo para final de semana para Corumbá, ou a gente se encontrava aqui, eu e meu marido, que era namorado. E 2 semanas depois que eu fui para Nova Alvorada, o gerente do meu pai faleceu no acidente de carro. E ele era o centralizador de tudo. Então, assim, graças a Deus, né? Não falo, nossa, não foi... 2 meses, 2 semanas que eu tava lá. Você conseguiu
inteirar alguma coisinha? Nada, porque ele era centralizador, ele fazia tudo sozinho. E eu, quando eu fui pra lá, esse homem na época, ele falou assim, bom, ela veio porque ele tá querendo me mandar embora, ela vai tomar meu lugar. Você matou o cara. 2 semanas. O cara entrou em depressão. Uhum. Duas 2 semanas o cara bateu o carro na rodovia e faleceu. E aí eu falei, e agora? E agora? Agora realmente não tem ninguém para fazer. E meu pai sempre foi muito da parte prática, ativa. Ele não nem meu pai entendia nada do administrativo. Nada de fazer. Ele tinha noção, assim, de como funcionava, né? Ele tava por dentro, é claro, mas a parte de sentar atrás ali, fazer pagamento, fazer nota, nada. E a sorte é que esse rapaz, né, que faleceu, o gerente, ele era muito organizado, muito. Tudo dele tinha pasta, tudo dele era escrito, era detalhado. Aí eu comecei a pegar pasta por pasta, olhar, entender como que ele tinha chegado naquele resultado para fazer pagamento, porque os funcionários, por exemplo, a maioria recebia por comissão. Cada um era de um jeito, não tinha um salário único e fixo. Então eu não sabia quanto que tinha que pagar para cada um. Aí eu fui estudando tudo que ele fazia para entender como ele chegava nos resultados. E aí eu aprendi. Você foi para um outro nível agora, que é um nível de administração, de gestão de pessoas, gestão de processos, que é compreender algo que não era a sua especialidade naquele momento. Mas nessa você não fez uma faculdade de administração, você fez uma faculdade da vida. Da vida, da obrigação. Da urgência, E você acaba focando exclusivamente agora no trabalho com seu pai ali. Isso, aí eu fiquei só no trabalho com ele, né? E nisso eu fiquei muito mal, Mas você considerava voltar para a área do jornalismo, ou não? Considerava, mas eu não sabia de que forma. Porque você falou, para Corumbá eu tenho certeza que eu não volto. E eu pensava assim, de que forma que eu vou conseguir conciliar o trabalho aqui ajudando meu pai, que vai ser uma coisa que vai ser eterna, com o jornalismo. Porque se eu voltar para o jornalismo televisivo, repórter, eu não tinha nem final de semana, porque você tem que dar plantão, tem que trabalhar, não ia conseguir. Você acaba ficando com seu pai. Aliás, só uma dúvida, você casou com o seu namorado, quantos anos foram de namoro? 5 anos. 5 Aí eu casei bem depois, que a gente ficou namorando. Você ficou uns 4 anos. É que aí tem muita história ainda. É lógico. Nisso, eu trabalhando com meu pai e namorando à distância, surgiu a oportunidade de eu ir para Londres. Que você falou que você passou 6 meses. Uma amiga minha, uma amigona minha, ela falou assim, amiga, tô indo embora, vou estudar, preciso aprender. Ela não sabia nada de inglês. Eu preciso aprender inglês e eu tô querendo ir pra Inglaterra. Você não quer ir comigo? E meu sonho, desde criança, como eu te falei, que eu sempre fui assim, eu preciso, nasci pro mundo, não nasci pra ficar aqui, Nova Alvorada. E eu falava, meu sonho era fazer um intercâmbio. E eu nunca fiz, porque aí meu pai falava, não, tem que estudar. E quando eu estudei, não, tem que trabalhar, né? Então, assim, eu nunca fiz o intercâmbio que eu queria. Ela falou assim, tô indo embora, você não quer ir comigo? Ficar pelo menos 1 ano? E eu quero ir pra Inglaterra. Meu Deus, é meu sonho, eu quero ir. Aí eu aproveitei um final de semana que eu e meu namorado tinha terminado. Se brigou e terminou. Eu falei, agora é a oportunidade pra eu ir embora. Só que quem que ia ficar no meu lugar? Com meu pai. Aí eu tinha uma prima que trabalhava no Banco do Brasil. E era uma pessoa de confiança, que eu admirava, que eu achava que podia me substituir. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, apareceu uma oportunidade para eu ir, para ficar, eu quero ficar pelo menos 6 meses em Londres e eu vou colocar a Darice para ficar no meu lugar, 6 meses. Aí foi aquele rebuliço, tal, até que meu pai aceitou. E nisso eu organizei todinha a viagem. Só que nisso, eu e meu namorado voltamos. Aí eu falei, então, a gente vai voltar, só que eu tô indo embora. Pra Londres. Você achou que eu tava longe aqui? Eu falei, você quer voltar? A gente volta, só que eu tô indo pra Londres e eu vou ficar pelo menos 6 meses em Londres. Ele falou assim, tá bom, a gente volta e eu te espero, 6 meses. Você falou, vixe, ele quer mesmo. Ele tá... Rapaz, ele continuou comigo e não agora eu vou pra Londres. Eu falei, bom, vou arriscar, vou chegar lá, o máximo que vai acontecer é terminar, eu já tô aqui, né? Vou sofrer em Londres. Vou sofrer em Londres, né? Vou sofrer em libras. Aí... eu fui para Londres, só que 3 meses que eu tava em Londres, na verdade, assim, eu fui matriculada 1 mês, porque eu já falava inglês. Só que aí eu fiz uma matrícula de 1 mês para eu ir como estudante para ficar com essa minha amiga. E ela tinha conseguido ficar num residência estudantil, tal. Falei, bom, ok, vou me matricular 1 mês, até para aprimorar meu inglês, que era intermediário, nem era tão fluente. E aí eu vejo o que eu faço, se eu continuo ou não.
Eu fiquei um mês naquela obrigação de ter que ir lá pra escolinha de inglês. Eu achei um saco. Falava, meu Deus, não é isso que eu quero, eu não tô aqui pra isso. Eu quero andar, eu quero viajar, eu quero conhecer outros países. Eu quero fazer mochilão, não quero ficar aqui. Fiquei um mês na obrigação lá de ter que estar naquela escola lá pra cumprir horário, pra receber o diplominha, né? Fiz lá, tá, um mês. Aí, venceu um mês da minha escola, falei pra minha amiga, eu falei assim, olha, eu não vou continuar estudando. Não quero, essa escola é chata, não quero ficar estudando, eu vou ficar passeando, Eu vou vou zanzar. andar. É. Tá bom, fiquei andando. E eu tinha passaporte europeu, então minha mãe é Casa da sua mãe portuguesa, né? portuguesa. Então, assim, eu não tinha aquela obrigação. E fiquei um mês viajando sozinha. Eu dormia lá com ela lá na nossa casa lá, acordava cedo, ia para alguma É tudo cidade muito próximo, perto, tudo lá, tudo muito pegava próximo. trem, ou dormia em algum lugar e voltava. Fiquei assim, conhecendo a Inglaterra, Reino Unido, tal, meio ali por perto, um mês. Depois, passaram 2 meses, o pai dessa minha prima faleceu, que estava no meu lugar. E ela era filha única. E aí ela falou: olha, Carmen, meu pai faleceu e eu vou ter que agora assumir as coisas do meu pai. Não dá para continuar aqui. E nisso, meu dinheiro foi acabando. E meu dinheiro foi acabando, porque eu fico com o dinheiro assim, contado, porque eu falei, bom, ok, vou estudar, mas vou trabalhar e tal. Só que aí a realidade fora do país é outra. Você acha que você vai trabalhar e vai viver? Não vai. Não vai. E meu inglês também não era um inglês assim para eu ir já para frente de alguma coisa, né, legal, top, chique. Não. Eu ia lavar um prato, eu ia ficar como cleaner, sei lá, eu ia ficar Era um nos inglês de bastidores, né? estrangeiro, Justamente, de até mochileiro. porque primeira oportunidade, né? Eu falei, não quero isso pra minha vida. Não quero. Não vim aqui pra ficar lavando louça e limpar. Não, não quero. Não quero. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, eu vou voltar, porque o que eu quero fazer aqui, eu posso trabalhar lá e vir pra cá. O que eu quero é viajar. Eu quero viajar e conhecer os lugares. Eu não quero ficar aqui pra trabalhar. Porque eu não precisava, assim, pra estar lá. No máximo, eu ia ter que trabalhar pra Você sobreviver. falou, se precisar voltar, eu volto pra viajar. Eu Conhecer, mas quero, não eu quero viajar, eu quero conhecer os lugares. E eu vou ter que trabalhar? Pra eu trabalhar, eu não vou poder viajar. E você, Né? então, aí volta pro Aí eu Brasil, mas peguei. pra função que você já tinha antes Aí eu nos peguei e negócios do seu voltei. pai. Justamente, aí eu voltei e continuei trabalhando com meu pai. Nisso namorando, né? Aí quando eu voltei, aí eu fiquei noiva. E aí com os planos de casar. E quando eu fui casar, eu falei pro meu marido, eu falei, é o seguinte, eu caso, só que eu não vou morar em Corumbá. Pra Corumbá eu não volto. Eu tive toda a Porque, experiência na em Corumbá. verdade, o que eu ia fazer lá? Se meu Claro, objetivo era claro. estar ali cuidando das coisas do meu Ou pai. era uma coisa de Campo Grande, ou era uma coisa É, de Nova Alvorada, né? mas não era E era Corumbá, mais Corumbá. fácil meu marido vir pra cá do que eu ir pra Corumbá. E vocês casam então e ele Aí a vai gente morar em casou Nova Alvorada. e foi pra Nova Alvorada. Aí eu fiquei morando em Nova Alvorada, ainda casada, até, acho que uns 2, 3, quase 3 anos, até eu engravidar. Aí um mês, aí nisso que eu tava em Londres ainda, antes de voltar, uma prima minha me convidou pra criar um blog com ela. Lá em Londres. A gente Eu tá tava em Londres, falando 2010. 2010, que é quando você começa a migrar pro marketing digital, mais Justamente, ou na menos. época ainda era Orkut e Facebook, não tinha Instagram. E era época de blog. Época de Blogspot, lembra? Que era de graça e tal. E essa minha prima falou assim, ai, Carmen, eu queria muito quando você... Porque ela sabia que eu ia voltar, eu tava voltando. Ela falou assim, quando você voltar, vamos conversar, tô com uma ideia aqui. Nessa época, já tinha Tássia Naves, Camila Coelho, essas blogueiras de moda famosas, né? E a ideia era abrir um blog sobre... Ela me convidou para abrir um blog de moda. De moda. Eu falei assim, ó. Mas você ia só escrever ou ia ser aí ela duas blogs? não, e aí ela trabalhava, ela era vendedora no shopping, ela falava assim, ó, eu tenho os contatos, eu fico por dentro de tudo que de novo que tá acontecendo, das novidades, só que eu preciso de alguém que escreva, que Mas era um hobby. Era um hobby, nada monetizado, porque na época ninguém ganhava dinheiro com isso ainda. Mas eu preciso de alguém que escreva, e você escreve muito bem, tal, o que que você acha? Eu falei, legal, vou voltar e vamos conversar. Quando eu voltei, a gente foi conversar, eu comecei a desenhar o projeto. Aí eu falei, olha, eu acho que tudo bem, dá para criar um blog sim, só que eu não acho que é um blog de moda, até porque eu não sou da área de moda, não entendo nada de moda. Eu acho que pode ser um blog que a gente pode compartilhar dicas, novidades de uma maneira geral de Campo Grande. É um restaurante novo que abriu, é uma loja nova que abriu. A gente pode até compartilhar tendências de moda, mas Ou assim... seja, seria um blog direcionado para o público de Campo Grande. Justamente, seria um portal, digamos assim, de notícias, mas voltado para um lazer, para um entretenimento, nada assim, né, de jornalismo diário.
algo produzido de uma maneira leve, gostosa, para que as pessoas falassem, nossa, o que tem hoje de novo em Campo Grande? Ah, abriu um restaurante, abriu uma casa noturna, abriu uma loja nova. E aí, a gente foi moldando, até que surgiu o Palpite de Luxo, que foi o meu primeiro blog. E aí nós ficamos. Aí o Palpite de Luxo foi na época, obrigada. Foi na época que começou a crescer blog. Foi um dos primeiros blogs aqui de Campo Grande. E a gente começou a bombar. Bombar. Nisso. Lá em Londres, quando eu estava em Londres, que eu sempre fui muito antenada, eu sempre fui muito antenada em coisas que é de comunicação, né? Então, eu era muito ativa no Orkut, quando criou o Facebook, eu comecei a ser ativa no Facebook, e lá, e sempre as coisas começam fora, depois vem pra cá, né? Aí vai pra São Paulo, depois Campo Grande. Então, quando eu vim, já tinha sido lançado o Instagram. Lá, fora. E mas era só foto, né? Era só foto, era uma foto e era um texto curto. Só que, sem intenção, assim, de monetizar, o que eu fazia? Eu que escrevia e eu que editava todo o blog, né? A minha prima Como era o nome do blog? Palpite de Luxo. Palpite de Luxo. A minha prima era Mas era focado só em coisa de luxo? Não. Ou era... Na verdade, nosso palpite de luxo era como... Nosso palpite é um luxo. Entendi, Na verdade, ele dava esse sentido. Valorize meu palpite pelo luxo ele. Justamente, né? Tanto é que a gente dava dica de tudo. Geral. E aí, o nosso blog começou a ter muita procura, assim, porque a gente fazia de graça, né? Claro, não tinha intenção de monetizar. Só que ninguém sabia que era de graça. E nem precisava saber. Aí, falava assim, chegava um dono de uma loja, por exemplo, falava assim, ô, Carmen, como que eu faço pra você falar da minha loja também? Ah, é R$50. Outro, fulaninho. Ai, mas o fulano divulgou, mas por que ela mostrou o fulano e não me mostrou? Ai, quanto você custa pra minha loja? Ah, é R$100. E você não fazia permuta nessa época, essas coisas? Fazia também? Fazia, porque assim, você não troca fazer uma escova uma escova cabelo, e você fala do meu? Ai, claro. Falo. É despesa, né? Claro. Nossa, vou ganhar um presentinho em troca de divulgar, até porque naquela época você não tinha ainda essa noção, né, de valores. E aí foi assim que foi crescendo. Então, e a minha prima, ela era da área comercial, né? Que ela era vendedora, então ela já tinha mais essa visão financeira, né? De falar, não, agora é hora de jogar mais alto. Mas era uma brincadeira, não era ainda algo que você... Era um hobby que você falava, putz, olha só que legal, deu um dinheirinho, olha só, deu uma permutinha, olha só que legal. Mas era um hobby. Um hobby. E aí, como eu cuidava da parte... intelectual, digamos assim, né? Dessa parte de escrever, de editar, de organizar foto, tudo. Eu que cuidava também da divulgação. E eu falava assim, como que eu vou fazer para as pessoas saberem que esse blog existe? É porque não tem tráfego. Não tinha tráfego na época. Nada. Não tinha como fazer propaganda. A gente tá da época... É engraçado que a gente fala, na época, a gente tá falando de 14 anos atrás. 14 não é um negócio que a gente fala, na época, com seus 30, 40 anos atrás. É porque cresceu muito rápido. A gente tá falando de 14 anos atrás. Eu falo assim, hoje, o número de seguidores que eu tenho, a influência que eu tenho, se eu fosse começar hoje, nossa, não ia, sei lá se eu ia conseguir, ou demorar quantos anos. Naquela época era muito fácil, digamos assim, né? Era tudo orgânico, você não tinha que pagar, você não tinha algoritmo, nada. E aí, eu falava assim, bom, como que as pessoas vão conhecer meu blog e vão clicar para entrar? Eu falei, eu tenho meus amiguinhos do Orkut, meus amiguinhos do Facebook. Aí eu pegava, entrava no meu Orkut, no meu Facebook, falava assim, oi pessoal, tudo bem? Criei um blog, hoje eu estou falando sobre o My Job. Entra lá e confira. E colocava o link. E é isso que gerava tráfego Era um tráfego orgânico dos seus próprios amigos minhas e redes seguidores. Sociais. Então, as minhas redes e as suas redes sociais eram pequenas? Pequenas. Que eram amigos próximos, de fato, na época. Justamente. Mas pra mim era muito pra ler o blog. Porque aí, às vezes, um mandava pra outro. Lógico, se você falasse que você tinha 300 pessoas, 500 pessoas que lêem seu blog, você falava, uau, justamente. Né? Você sabia que era próximo. Então, minha rede social era meu meio de divulgar pra gerar tráfego pro meu blog. Não era pra eu divulgar só nessa rede social. E nisso surgiu o Instagram. E no Instagram comecei a fazer a mesma coisa. A gente tinha o Instagram do Palpite de Luxo e tinha o meu pessoal, ela tinha o dela pessoal, porque o Palpite de Luxo a gente falava que ele era um portal. Ele não era uma pessoa física. Então a Carmen não era a Carmen, não era a sua amiga. Ele era genérico, ele era na terceira pessoa e pronto. E aí, eu comecei a usar o Instagram pra isso, ó. Postava uma fotinha de um post do blog. Pessoal, post novo no ar, confira lá. E começou assim. Até que, em 2014... eu desfiz a sociedade com do Palpite de Luxo com ela. Mas você abriu como uma empresa?
Ou sociedade no sentido... Não, na verdade, a gente não informal. não chegou a fazer a sociedade, mas por questões burocráticas, não é, mas funcionava como uma sociedade, só Mas não em tinha CNPJ. 2014 já dava dinheiro? Palpite de luxo? Já, aí... Você ganhava quanto, mais ou menos, em 2014? Olha, em 2014, eu vou falar assim, em 2012, 13, que seria o auge, que foi Do quando palpite os de blogs luxo. começaram a bombar e o palpite de luxo se destacou aqui em Campo Grande, eu já cheguei a tirar 12 mil líquido um mês. E na época ainda Muito dinheiro. 12 mil, pra quem ganhava 1.200 Corumbá. Entendeu? E você começou a perceber que começou a dar ênfase. Muito. Ali. E olha que eu não Mas aparecia. você ganhava gente, mais lá do que o salário que seu pai te dava? muito mais. É. Muito mais. Porque, na verdade, você vai trabalhar com o pai, você não ganha salário, né? Não sei. Você paga as contas, às no vezes máximo. você organizava Era lá. tudo assim. E, muito e mais. isso não morando em Campo Grande. Morando em Nova Alvorada, porque como eu só escrevia e editava, eu fazia tudo pelo computador, Mas pela quem internet. trazia os insights de Campo Grande? A minha prima. Ah, Aí ela eu trazia vinha e pra você... Campo Grande final de semana. Todo final de semana eu comecei a vir, porque eu tinha casa aqui. Eu vinha final de semana, ficava aqui numa segunda-feira e pegava o carro e voltava pra Nova Alvorada. Só que o Palpite de Luxo, ele era um blog focado num portal de novidades. Ele não era focado no nosso lifestyle. O máximo que acontecia era se a gente participava de um evento, às vezes tirava uma foto nossa, mas não era na nossa pessoa. Então, eu não precisava da minha imagem estar lá no presente. A gente contratava, às vezes, fotógrafo, ou ela ia com uma câmera, tirava foto, contratava modelo para tirar foto das lojas. Não dependia da nossa imagem. E você, de repente, chega pra ela e vocês falam, não vamos mais avançar. Vocês começam a mudar o posicionamento no Aí a sentido gente começou a ter divergência de ideia, e eu já não estava satisfeita. E eu sou jornalista, então, assim, eu sempre tive uma visão e um pensamento muito jornalístico de detalhe, de texto, de conduta, de ética, de tudo. E ela era comercial, é aquilo que a gente estava falando. O comercial, ele bate de frente com o jornalismo, porque eu não sou vendedora e ela era vendedora. Então, eu priorizava a informação e ela priorizava a venda. Quando vocês rompem essa parceria, quem fica com o blog? Aí, ela ficou, por quê? Na época, a gente patenteou o nome, Palpite de Luxo. A gente criou o registro da marca. E como nós não tínhamos um contrato social de sociedade, ela registrou no nome dela pessoa física. E quando nós conversamos para separar, ela fez questão de ficar. E eu falei assim, então tá bom, você... Mas ela comprou sua parte? Aí ela comprou, aí eu vendi minha parte. Ah, aí você vendeu sua parte. Vendi minha parte. Aí eu fiz uma avaliação. Na época Como é que você fez a avaliação? Então, na época, como que você avalia um bem digital? E na época né? não tem muito padrão nisso. Você fala assim... E você aí, fez uma análise de quanto ganhava. Quem criou o nosso blog na época, toda a parte de layout, foi o Kenneth Correia, né? Que é a referência pra gente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu cheguei nele, que ele era a única pessoa que, para mim, tinha uma experiência, que eu era o expert no assunto já na época e que tinha criado o blog, que conhecia a nossa história. Eu falei, ele é um cara de confiança e que eu sei que ela também confia para poder passar. Cheguei nele e falei, ó, é o seguinte, estou vendendo a minha parte, como que eu faço para avaliar? Aí ele pediu alguns dados, ele fez uma análise de avaliação. faturamento, de lucro, quanto você Ele fez uma avaliação, ele falou assim, é isso. E ela tinha dinheiro para pagar? Não, aí você aí parcela, vai ver. Aí ele falou, Carmen, é isso. Eu falei, cara, mas isso é muito pouco. Quanto você vendeu? Quanto que 20 mil reais. A sua parte? Ou a sua? Minha? Você falou, vale 40, 20 pra você. Não, e você falou, mas eu também eu falei, não tem como, eu consigo tirar 10, 12 num mês, como que eu vou vender por 20 um blog que tá tanto... Porque assim, se foi 50% para criar layout, foi 50% de tudo que a gente já tinha investido. Né? Então eu sabia que valia mais. Só que é um bem digital, não existe um contrato social. Como que eu ia avaliar? Ele falou, Carmen, não existe como. Se você levar isso para uma justiça, para um juiz, e ele pedir, vai dar disso para menos, porque hoje não é algo que tem como mensurar. Então é isso. Na época ainda a pessoa não entendia disso. Ou é isso. Falei, não, beleza, tá bom, melhor que nada, tá ótimo. E vendi minha parte aí, né? Enfim, ela pagou e ela ficou com o blog. Aí você falou, e agora? O que eu faço? E agora? Porque aí eu saí, quando eu encerrei a sociedade, eu não tinha intenção de abrir outro blog. Eu saí tão triste que eu falei, quer saber de uma coisa? Não quero mais isso. Não quero mais isso, não preciso disso, não tá me fazendo bem. E eu morava em Nova Alvorada, falei, como que eu vou tocar alguma coisa em Campo Grande se eu moro em Nova Alvorada? Lá, pelo menos, ela que fazia essa parte, eu só fazia escrita, eu sozinha não vou dar conta. E eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Só que aí, eu achava
que ninguém me conhecia. Eu achava que ela era o Porque contato o blog comercial. não aparecia seu nome. Aparecia assim, Seus amigos assinava. sabiam. Assinava. Só que ela era o contato comercial. Então ela conhecia mais E você pessoas morava do em que Campo eu, Grande. justamente. Uhum. E aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Quando eu saí, aí eu anunciei que estava desfazendo, né, para as pessoas entenderem que a partir dali era só ela, não tinha mais a ligação com a minha Mas nas suas imagem. redes sociais era Carmen, não era Era Carmen. Caju. Você chama sempre, você se apresentou como Era Caju. Caju Caju Acende Araújo. Ah, É. tá. Você sempre se manifestou Sempre. como Caju. Porque desde Entendi. criança, Carmen meus Juliana, amigos me chamavam Caju. Caju, Entendi. né? Que era mais fácil que falar Carmen Não foi o nome que Juliana. você criou posterior. Não. Sempre foi Já o era que o Caju meu pessoal chamava. apelido, é. Uhum. E aí, quando eu saí, eu não ia criar. Algumas lojas que eram nossas parceiras ou que já tinham feito parceria, começaram a me ligar. Caju, eu queria fazer divulgação e tal. Eu falei assim, não, mas eu não tô mais, eu saí. Não, mas eu quero fazer com você. Mas eu quero você, porque eu gosto do seu jeito, eu gosto da sua escrita. Mas ela queria fazer nas suas redes sociais. Queria fazer comigo. Mas quando fala você, nas suas redes sociais ou você no sentido Na de minha vem aqui e faz uma publicidade pra mim? Porque aí, mas você não tá com o seu blog? Eu falei, não. Mas Carmen, mas como que faz? Eu queria que você escrevesse um texto, fizesse alguma divulgação no seu Instagram mesmo, particular. E começou muito. Você tinha poucos seguidores. Poucos, o meu particular tinha poucos. Tinha, sei lá, vamos supor, o palpite já tinha 70 mil, eu tinha 10. Uhum. E eu falei, gente, as pessoas me querem, eu acho que tem campo pra mim, pra eu sozinha, né? Porque as suas redes sociais era só de vida pessoal. Só. Mas aí as pessoas começaram a me procurar e falavam assim, não, mas como assim? Você tem que criar um blog seu, porque eu queria fazer com você. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso criar o meu blog. E aí, como é meu, eu faço o que eu quiser, eu trabalho se eu quiser, né? Então, assim, se tiver demanda bem, se não tiver, amém, ok. E aí eu comecei a falar, meu Deus, e nome? E nome? Porque o Pop de Luxo, o nome fui eu que criei, o nome. Eu falei, eu não tinha ideia de nome, porque aí como eu queria blog, na hora que eu ia pesquisar o domínio, não tinha domínio disponível. E a dificuldade era o domínio, né? E aí, tudo que eu pesquisava, toda ideia que eu tinha, nada. E aí eu fui fazer uma temporada de uma semana na fazenda lá de um amigo nosso no Pantanal, que não tinha internet, não tinha nada. Bom pra pensar. Falei, cara, eu vou comprar livro, vou fazer o que lá? Vou ler, né? Comprei livro e levei. E eu sempre gostei dessa área de comunicação, comprava livro assim, né, de empreendedorismo. E aí eu comprei 2 livros e levei, que é o Como Influenciar Pessoas, né, e Como Influenciar Pessoas na Era Digital. Uhum. E aí foi o livro que abriu minha mente. Falou assim, e lá fala muito da importância do nosso nome, da nossa imagem. Que o nome que as pessoas mais gostam de ouvir é o seu próprio Sim. nome. Aham. E eu, gente, mas meu nome, Carmen Juliana, novela mexicana, né? Quem que vai falar? Carmen Juliana, nossa, não dá. Imagina, www.carmenjuliana.com.br. Falei, não dá. E eu fazia terapia na época. E eu trocando ideia com a minha psicóloga, né? Falei, não dá, todo nome que eu penso não dá. E Caju não dá, né? Caju não dá. Aí eu falava assim, não, na verdade, nem pensava em Caju. E aí minha psicóloga falou assim, e por que não Caju? Tá doida? Caju? Uma fruta, Caju, sei lá. mulher caju, né? E é infantil, não tem poder, não é um nome, né? Forte, você fala. Estranho, né? Aí. Ela falou assim, mas como que as pessoas te conhecem? Falei, Caju. Então, né? Com tempo, paciência. Quem não entender, vai entender uma hora, né? Posicionamento de marca, assim. Vai fazer Só o quê? fortalecer teu brand. Você é Caju, né? Se é bonito, se é feio, né? Já que Carmen Juliana você não vai usar e ninguém te conhece como Carmen Juliana. Aí eu fui tentar Caju. Aí Caju também não dava. Falei, gente, e agora? Preciso colocar alguma coisa nesse Caju, porque não tá dando, não conseguia comprar o domínio. Aí fui rascunhando. Indica. Só que aí na época eu até pensei no indica, separado. Uhum. Que dá esse duplo sentido. E deu. Aí eu falei, é isso! É o indica, que vai dar o duplo sentido. Que seria, é uma dica e eu indico. Né? Eu falei, é isso, me indica, tal. Aí comprei o domínio, aí contratei a empresa de novo lá do Kennedy pra fazer todinho o meu layout do novo, Caju Indica. Mas aí você fez blog? Fiz blog, porque na época ainda tava em auge o blog com o Instagram. O Instagram, na verdade, ele era um canal que levava pro blog. Uhum. Isso em 2014 do orgânico, ainda, né? Uhum. Isso. Aí eu fiz o blog, só que eu morava em Nova Alvorada ainda.
Então, não era sempre que eu conseguia estar aqui. Aí, comecei a contratar uma menina para me ajudar, para fazer para mim, me ajudar até com questão de texto, porque não dava tempo de eu fazer tudo sozinha. Então, às vezes, ela escrevia e eu revisava, né? Ou ela dava a ajuda dela e tal. E aí, nisso, eu engravidei. Eu criei o blog em, sei lá, julho e em outubro eu engravidei. Uhum. E aí, começou a ficar mais difícil. Da Luísa. Uhum. Começou a ficar mais difícil para vir para cá. Para Campo Grande. E nesse processo do meu blog, eu comecei a perceber que as lojas entravam em contato e falavam assim, não, mas e se for só para fazer uma foto no Instagram? Isso já começou a ter o carrossel do Instagram. E se for só para carrossel no Instagram? Não tinha nem vídeo, não tinha Reels. E nessa época você tinha já feito um Media Kit, alguma coisa nesse sentido? Já tinha, mas sempre focado no blog. E eu comecei a colocar valor para Instagram também, porque o Instagram era mais fácil, mais rápido. Quanto você cobrava no começo? Ixi, Você não lembra? lembro. Mas era assim, 200, 300 reais. Acho que era 500 reais um post, 300 reais no Instagram. Uhum. Post no blog, né? Mais ou menos E você isso. tinha quantos seguidores ali na época? No meu Instagram, eu acho que eu tinha... Mais ou menos. já fui crescendo para 40, 50. Porque logo que eu saí do Palpite... Mas era bastante. Porque aí comecei... Quando eu saí, que eu resolvi criar o Caju Indica mesmo, aí eu comecei a focar no meu Instagram. Aí eu mudei o nome do meu Instagram pessoal, passei pro Caju Indica. Mas como é que você conseguiu trazer os seguidores na maioria dos Quando eu saí do Palpite, eu fiz um anúncio. No Palpite. Estou saindo, estou me desligando. Quem quiser me seguir no meu particular está lá. E tal. aumentou, e veio muita Aí gente? veio muita gente, porque tinha gente que seguiu o Palpite por causa de mim. Mas então tinha bastante gente que olhava o Palpite. Tinha. Aí veio muita gente, só que aí o que aconteceu? Todas as estratégias de marketing era minha. Eu comecei a usar as estratégias para mim. Então, quando eu criei o meu Instagram, Caju Indica, naquela época não tinha como patrocinar, como pagar nada. Quem que me trazia Instagram? Seguidores? Outros Instagrams. Você fazia... Só que Campo Grande não tinha Instagram maior que o meu e na minha área. Uhum. Comecei a pagar Instagram de fora para me indicar. Como é que eles te indicavam? Pegava um post meu e postava. Falava assim, hoje a Caju Indica deu uma dica de... Eu fazia muito conteúdo orgânico na época, porque eu não tinha parceria todo dia, né? Uhum. Então, às vezes, eu criava conteúdo. Eu falava assim, dica de como pintar o cabelo. Entendi. Entendeu? Aí ele postava algum post meu. A ideia era pra trazer... E aí, às vezes, Mas mesmo que não fosse sorteio, comecei a público de participar. Campo Grande. Muita gente de fora. Aí eu comecei a ganhar muita gente de fora. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a ter procura de marcas nacionais para fazer parceria. Mas isso demorou, ou não? Não, 2 anos no máximo. 2 anos. Hoje você tá com quantos Porque seguidores? eles queriam, às vezes, a marca nacional quer fazer parceria com uma blogueira regional. Não Pra tinha. daí fazer aqui. É. Hoje você tá com quantos seguidores? Hoje? 160, acho. 160 por aí, e poucos. 1000. Tá. E a gente sabe, logicamente, que a quantidade de seguidor que eu tenho não é a quantidade que o Instagram entrega. Sim, tá cada vez pior. Cada vez é pior. Hoje existe uma estratégia, e agora eu não vou falar do marketing, de como você apresenta seus produtos, etc. Tal, mas de engajamento e captação de novos seguidores. Uhum. Porque uma coisa é o algoritmo há 10 anos atrás. Sim, totalmente diferente. Por isso que eu acho que hoje, se eu fosse começar do zero... Seria muito mais difícil? Muito mais. Eu não teria, acho que nem 10 mil seguidores, talvez. Você acha? Muito difícil, muito. Naquela época, eu pagava Instagrams maiores para me divulgar. Eu participava de sorteio, lembra? Bombava sorteio. Fazia sorteio de batom. Sorteio, de você celular. tem que seguir, curtir, etc. Tal. Eu participava de um monte, eu ganhei muitos seguidores com sorteio. Fazia parceria um monte de Fazia influenciador. parceria, às vezes fazia parceria até que mesmo em Campo Grande. Só que quando eu comecei a fazer parceria, não. Eu comecei a fazer publicidade para algumas marcas grandes, essas marcas me repostavam. Quais marcas, por Eu exemplo? fiz Vivara, eu fiz Rio Quente Resorts, eu já fiz... Mas você foi atrás deles ou eles que vieram? Eles vieram atrás. Eles vieram atrás, porque eles queriam blogueira regional. Aí, claro, eu cobrava, né? Só que automaticamente eu postava. Você sabia como cobrar? Aí eu comecei a cobrar, assim, eu já tinha uma ideia da minha despesa, então eu sempre calculava assim, Porque nesse momento ainda era você sozinha. Sozinha, não, já tava sozinha. Mas eu calculava Sim, eu tô assim, querendo dizer, você não tem time, nada. Nunca tive nada. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida pra mim da contabilidade só, porque às vezes Mas eu ainda é preciso você emitir nota sozinha. fiscal, sozinha. Então, assim, eu sempre tive uma ideia de quanto eu gastava. Às vezes, assim, vou gastar com, talvez, esse tipo de divulgação. Eu vou precisar pagar um salão para me maquiar, para arrumar meu cabelo. Vou gastar X de gasolina, vou pagar um estacionamento de shopping. Sei lá, minha despesa deu R$200.
Mas quanto que eu acho que vale a pena? E assim, padrão de marca. Quanto que Claro. uma marca Se pode você sabe pagar, quanto uma Vivara pagaria, né? pra quanto que uma loja aqui de Campo Não vou Grande... cobrar, né, de uma Vivara o mesmo que eu cobro, às vezes, do tio que vende coxinha, que quer uma divulgação também, entendeu? Então não tem como. Eu comecei a ter essa noção e eu tinha uma ideia de mercado também, de regional, de quanto que as outras meninas estavam cobrando também. E aí, quando essas marcas, eu fiz, por exemplo, 3 anos Carmen Steffens nacional, eu fiz Daimler nacional, essas marcas de moda, né? Então, eu já fiz muitas marcas nacionais que eles acabavam também aproveitando o meu conteúdo, postando. E cria uma credibilidade pra você, E claro. aí o seguidor vê e fala assim, nossa, que Que legal, vou lá que seguir. influencer é essa? Olha, gosta e começa a seguir. Então, eu fui ganhando muito seguidor dessa forma. Hoje é muito mais difícil. Hoje, a nível de Media Kit, você tem do 100%, fazendo uma análise de 100%, MS é quantos por cento hoje? Ah, 80. Ainda é a maioria. Ainda, maioria. Aí eu tenho muito de São Paulo, mas é porque São Paulo é um estado muito grande, né? Muita gente. As marcas, as maiores marcas, né, de lá. E aí vai espalhando Mato Grosso, Agora, Goiânia. você hoje não tem um nicho específico. Não, eu falo necessariamente, assim, não. conteúdo, porque existem influenciadores, por exemplo, locais que é conteúdo de saúde, o outro é Sim, conteúdo sim, fitness, não. aqui vai ser conteúdo... Eu falo, não, porque assim, Você apresenta a eu sua falo imagem... assim que eu criei um conteúdo de lifestyle. Lifestyle. Apesar de não postar minha vida, o meu Instagram desde o início, eu foquei meu Instagram em publicidade. Eu acho que você posta pouco da sua vida. Não posto. Você não posta da É sua. muito raro. O máximo que acontece é assim. Da sua história, Nada. necessariamente. O máximo que acontece é assim, às vezes eu faço uma viagem, que aí eu acho legal compartilhar, né? Porque, querendo ou não, você também tá dando dicas, você tá mostrando algum momento que é legal. Que Mas eu em casa pode... aqui, minha filha, não, meu marido, jamais. aqui, olha. E eu não faço isso porque eu nem acho minha vida interessante. O que, que eu vou mostrar? Eu não sou uma Virgínia, né, filha? Então, assim, cara, eu tenho bom senso. Porque eu sou muito crítica e eu sou muito autocrítica. Então, eu não quero... Eu fico muito pensando, às vezes, no que eu tô agregando para outra pessoa. Por que que eu vou postar eu à toa? Mas você acha que seu público não ia querer Não. ver? Porque quando você pensa. Não é legal, não tem nada de interessante Mas você não acha mesmo. que. Mas você não acha que. Não, mas eu penso assim. Você não acha que tem a ver como apresenta? Porque você deu um exemplo Virgínia. Né? É lógico que existe uma Virgínia hoje. E lógico que você pegou Virgínia ainda. Você pegou alguém que tem um avião, uma casa, não sei o quê. Mas se você parar pra pensar em influenciadores, eu vou pegar alguém que é grande, mas não é grande igual a Virgínia, sei lá, Adriana Santana. Tá? Ela é grande, mas não tá igual a Virgínia. Posta coisa do dia a dia. Olha, meu filho, levando o filho na escola, levando não sei o quê. Você acha que as pessoas não iam querer conhecer? Eu acho que tem quem goste. Você acha que você perderia seguidor? Você acha que você perderia público? Você acha que prejudicaria o seu trabalho? Não é o tipo de imagem que você quer eu transmitir. gostaria de transmitir. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu sempre pensei assim, igual. E tanto é que não é. Por mais que eu ganhasse seguidores, não é o tipo de conteúdo que eu consumo. Então, eu não produzo o que eu não gosto de consumir. Eu não gosto, por Qual exemplo, que é o conteúdo que você gosta de consumir hoje? De dicas, de novidades, é o que eu faço. De algo que agregue, algo que ensine, algo diferente. Então, eu sempre busco, na verdade, talvez o meu momento. Então, por exemplo, vou viajar. Vou, sei lá, igual agora eu fui para Londres e fui para Suíça. Tudo que tinha de influenciador, de Instagram, de viagem nessas regiões, eu comecei a seguir. Agora eu tô num momento de construção, tô construindo. Então, tudo que é voltado para reforma, para construção, eu tô construindo. E aí eu compartilho na minha rotina dentro disso. Que talvez mulheres que estão nesse mesmo momento que eu tô vivendo, da minha faixa etária, de ser mãe, né, de estar construindo ou de estar procurando uma roupa de novidades. Então, eu compartilho o que faz parte da minha rotina, porém não algo que eu acho que não vai fazer diferença. Eu tô levando minha filha pra escola. Tá, mas que mãe que não leva sua filha todo dia também pra escola? Entendi. Entendeu? A não ser que assim, nossa, gente, comprei essa cadeirinha diferente pra levar minha filha pra escola, que ajuda, não sei, né? E que vende ali. E que vende lá, vai lá. Eu penso muito nisso, sabe? Você já fez pra grandes marcas. Já. Né? Acho que você falou de Vivara, Nestlé. É um trabalho diferente, eu imagino,
do que trabalhar de marcas locais, até pela demanda que a grande marca tem. Eu acho que não é nem só a demanda, até a... Como que eu posso dizer? O profissionalismo que existe por trás de uma grande marca é totalmente diferente. E isso me ajudou muito como eu trabalho hoje, até com as marcas locais. Por exemplo, uma marca grande, a maioria, primeiro que essas marcas têm agência, né? Uhum. Não é uma pessoa aleatória que, então ou eles têm a própria equipe de marketing dentro da empresa, ou eles têm uma agência muito grande, especializada, e que trabalha, na grande maioria, com influenciadores, que faz essa ponte, né, entre a empresa e o influenciador. Eles te mandam uma cartilha do que você pode e que você não pode fazer, e de como você vai entregar aquele conteúdo. Qual é o tipo de roupa que você tem que usar? Qual é o tipo de acessório que você tem que usar? O que você pode e o que você não pode falar? Você combina horário para postar, você combina o dia para postar, você manda primeiro o conteúdo para eles aprovarem antes de você postar. Não é assim, gravei, postei, entendeu? Então, isso daí me ajudou muito. Até se profissionalizar no profissionalismo para o que eu atuo hoje. Por exemplo, hoje você não precisa me falar que tipo de roupa ou que cor de roupa eu tenho que ir para gravar o story da sua loja, que é vermelha. E eu vou lá de azul, que é a cor da concorrente. Entendeu? Hoje, esses então, contratos com grandes marcas que você fez, quais foram os que foram mais impactantes, assim, pra você? Que você fala assim, cara, não, eu fiquei... Vivara 6 imagina. meses, né, pra Vivara, da Vivara Life by Vivara. E eles fecharam um contrato de 6 meses? 6 meses. Eu fiquei 6 meses, eu saí no Instagram nacional da Life by Vivara, né, que eu falei, nossa, tô, né, modelo de joia lá, né, na Life by Vivara. E aí, a primeira vez que eu fui convidada para ir para fora, que foi pelo Rio Quente Resorts, quando eles entraram em contato a primeira vez, eu achei que era trote. Né? Eu falava, não, é trote isso aqui. É trote, vai ser. É trote, não. Aí até que foi conversando, teve uma chamada de vídeo, isso, né, em 2017, você falou, eu acho. É verdade. Não, você vai com tudo pago, você pode levar quem você quiser. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Que aí é, tipo assim, algo de fora, né? Ainda fiquei vários anos depois de parceria com eles, divulgando. Fui várias vezes para lá de levar a família inteira de graça. Gastei só com minha gasolina. Você ainda hoje não é oficialmente embaixadora de nenhuma marca. Não, não, não. No sentido de carregar a marca de maneira definitiva com você. Não, eu tenho parcerias renovadas a cada mês, a cada semana. Às vezes eu faço alguns contratos temporários, porque são... Por exemplo, hoje eu tenho uma parceria com a Track and Field. Toda quinta-feira eu faço divulgação da Track and Field lá no Shopping Campo Grande. Uhum. É uma parceria que eu tenho hoje com a marca, na verdade, através da franqueada, né? Da franqueada. Quando que você acabou percebendo? Hoje o seu trabalho é só as redes sociais? Ou você ainda continua tendo outro trabalho? Lembra que você trabalhava com seu pai, que tinha isso? Você tem algum outro trabalho além? Eu trabalho... A rede social, ela é, na verdade, porque eu imagino assim, o tempo que demanda também, quando você vai fechando muitos parceiros. porque antigamente, né, eu falo assim, teve um período entre 2019 e 2022 que eu abri uma franquia de uma produtora de vídeos. Uhum. Chegou num ponto, em 2019, que eu tava feliz, eu tava infeliz, eu tava triste, eu não queria mais trabalhar com o Instagram. Porque é algo que depende muito da nossa imagem, demanda do nosso tempo, da nossa presença. Eu fui ficando cansada disso. Eu falava, nossa, eu preciso ter realmente uma fonte de renda que não dependa da minha imagem. Porque às vezes você não tá legal, você tá triste, você tá feia, você não quer aparecer, você não quer falar. E você tem que estar lá, na obrigação. E eu queria algo assim, eu falava, gente, eu tô ficando velha, eu preciso fazer alguma coisa produtivo, algo diferente. Eu não vou ficar, né, blogueira até quantos anos? Uhum. Não dá pra viver disso eternamente. E cansada mesmo de ficar fazendo o look do dia, de ficar produzindo isso. E aí eu fui buscar algo que eu sempre amei, até que surgiu essa oportunidade da produtora de vídeos, que é algo que eu falava, nossa, eu sempre amei, né, vídeo. Vou fazer isso. E trouxe essa franquia para Campo Grande. Só que essa franquia era nova. Eu fui a primeira franqueada. Eles tinham acabado de franquear o modelo. E aí eu fiquei 3 anos com a franquia, que era o tempo do contrato. Me decepcionei. Me decepcionei no sentido financeiro, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô tendo mais dor de cabeça, mais trabalho, porque eu dependia de fornecedor, dependia de equipe. E eu ganhava muito pouco. E nisso
Nisso, nesse processo de 3 anos, eu dei não que eu parei, mas eu diminui muito meu ritmo do Instagram. Porque antes eu me sentia obrigada a produzir conteúdo. Mesmo não tendo parceria, eu inventava. Hoje eu vou falar sobre uma dica de moda, hoje eu vou falar sobre uma receita, hoje eu vou falar sobre algo diferente. Eu produzia conteúdo aleatório. Nesse período, eu postava só o que tinha de parceria. Então, às vezes eu ficava uma semana sem postar. Não me sentia obrigada, porque meu foco era fazer dar certo a produtora. Não deu certo a produtora, né? Fiquei decepcionada, não consegui. E agora? Vou ter que voltar pro Instagram, né? Porque pelo menos é algo que eu tenho garantido. E aí voltei com tudo pro Instagram. Mas a renda sua naquele momento vinha da produtora, que era pouco, você falou que Da não era produtora, suficiente, do Instagram, do que aparecia de e você manteve parceria. investimento com seu pai lá. E aí meu pai, eu casei, né? E dei um filho pro meu pai. Agora tem neto. Então, você tá vendo? Não, você tá vendo o filho mais velho que o homem que você queria, que você não teve filho? Tá aqui, ó. Aí meu marido começou a ajudar meu pai, trabalhar com meu pai, sociedade, enfim. Aí nós começamos a empreender no Pantanal, Entendi. com fazenda, né? Mas aí com o seu marido tocando junto Com o meu teu pai marido, lá. com meu pai. E eu na Que parte... ainda hoje é o que ele faz. Que é o que meu marido faz até hoje. Hoje a gente tem fazenda, né? E trabalha com gado, mexe com gado. Só que quem é a frente de tudo é meu marido. Entendi. E eu tô nos bastidores. Então é uma ajuda ou outra. Eu falo que hoje eu faço a fazenda, nossa fazenda chama Fazenda Carmen. Então, na época, meu nome ficou o nome da fazenda. Eu falo, eu sou marketing, né? Eu sou a Fazenda Carmen, eu sou o marketing. Dentro de casa, seu marido falou assim, faz aí seus patrocínios e fica com você dinheiro aí pra você comprar suas coisas, fazer suas coisas? Não. Ah. Aí eu que vou dar meus pulos, né? Eu tenho que dar meus pulos, porque aí eu falo, não, isso aí é a fonte de renda pra casa, pra pagar o grosso, né? Agora, os meus luxos, as minhas futilidades, eu tenho que continuar fazendo no meu Instagram. Agora, eu começo a pensar nisso e você deu um exemplo, falou 2 vezes que você imagina que começar hoje seria muito mais difícil. Mas eu vejo meninas novas que estão começando, que é muito E difícil. assim, pensando nessas meninas novas que estão começando, hoje se você fosse começar, você consegue imaginar como você começaria? Assim, eu acho que eu usaria muita técnica do que eu usei no passado. Por exemplo? Então, por exemplo, eu era convidada, tudo que eu era convidada eu ia. Tudo eu ia. Gente, networking não existe. Igual eu te falei, pela faculdade eu já tinha essa visão. É relacionamento, é contato. Então... Não adianta só ficar em casa postando. Não, tudo que eu era convidada era lançamento da lojinha, não sei de onde. Eu tava. O que eu era e que não era convidada. Às vezes era aberto ao público. Eu ia. Oi, tudo bem? Passei. Fazia postagem de graça. Nem que se fosse um detalhe. Postava de graça. Postava e marcava. Postava e marcava. De graça. Ninguém sabia que era de graça. Ninguém sabe se você tá cobrando ou não, né? Tô lá, tô marcando presença e tô até hoje. Até hoje, na verdade. Hoje. Todo mundo pressupõe que você tá cobrando, mas não sabe. Não sabe qual foi, não sabe se foi uma parceria, se foi de graça, se foi nada. Mas pra mim, estar lá e marcar que eu fui, que eu fiz algo, é mais importante do que talvez se a pessoa estivesse me contratando, entendeu? Porque isso aí ela vai fazer uma visita na Ferrari, vai postar lá, fala, caraca, a Ferrari contratou, né? Tá no meio de tantos cenários. Esses dias uma colega falou assim, nossa, eu achei que você tivesse fechado com fulano, que eu vi que você postou. Eu falei, não, mas é meu interesse, eu te postei, ninguém sabe. Tá no meio. Eu tô no meio. Vocês sabem que eu cobro, mas você não sabe de quem eu cobro. Pô, é meu interesse chamar a atenção, mostrar talvez pra aquela marca, ó, essa menina me postou, quem que é essa menina? E entra no meu Instagram, aí vê que eu tenho seguidores, vê tudo que eu já fiz de trabalho, começa a despertar o interesse, mas a pessoa tem que me ver. Como que a pessoa vai te ver? Lá atrás, você disse que na época do blog, você teve... lógico que foi ápice, né? Que você até ficou indignado quando você vendeu, porque você teve mês que você tirou até 12 mil reais na época do blog, que era um valor alto. Eu assisti uma entrevista, se não me falha a memória, do Felipe Tito, com Flávio Augusto, falando exatamente sobre o poder das redes sociais e principalmente sobre a influência, né? No caso dele, ele compartilhou uma experiência pessoal dele. Eu não me lembro agora qual foi o cliente, ele disse qual era o cliente, eu que não me recordo, de que ele era embaixador da marca, etc. tal, e que ele fechou um patrocínio de R$500 mil. E aí perguntaram, mas o que você tem que fazer? Ele falou, eu posto 2 stories por mês, eu tenho que participar num evento presencial, 2 eventos por ano, eu tenho que fazer isso. E ele compartilhou, e ele falou que era o maior contrato dele, logicamente esse, né? De R$500 mil. Mostrando o poder das redes sociais, porque R$500 mil, e ele tá falando de um cliente, ele não falou quanto valor que ele ganhou por ano ou por mês, etc. Tal, mas ele falou de um cliente que por ano paga pra ele, então a média de 40 mil por mês, se a gente fizer isso.
pra algo que tenha mais a ver com a imagem dele e que não é algo de tanto trabalho, assim. Sim, Não é algo sim. que ele ficaria... A marca quer ele, não quer... A marca quer ele. Eu falo assim, gente, o que é mais difícil hoje em dia é as marcas e empresas, empresários, principalmente os menores, né? Entenderem que mudou muito a questão do influenciador de antigamente para hoje, né? Até por questão de engajamento e de conversão em vendas. O influenciador, ele não é vendedor. E tem muitas marcas, muitas lojas, empresas que não entendem. O influenciador não é vendedor. Se fosse assim, por que que grandes marcas, Chanel, Louis Vuitton, Dior, pensando, né, nessa área de moda, fazem divulgação com influenciadoras, né, brasileiras que muitas pessoas nem conhecem? Elas querem essas mulheres lá, elas querem a presença delas, elas querem estar ligada ao nome. Ah, Tássia Naves usa Chanel, Camila Coelho usa Dior. Você acha que a Chanel e uma Dior, um exemplo, tá? Precisa disso? Lógico que não. Não precisa. Então, assim, o influenciador, ele tá mais ligado ao seu branding do que à sua venda. Você quer a Caju falando do seu negócio, eu quero a imagem dela, porque ela passa responsabilidade, segurança, credibilidade, o público dela acredita nela, é isso. Não é assim, eu vou postar, a Caju vai postar hoje, amanhã vai chover seguidor pra mim, vou rachar de vender. Eu já tive casos Claro. de loja, eu fazer um post, uma visita, na verdade, de stories, e a loja falou assim pra mim, não converteu nada, nem seguidor eu ganhei, não quero mais fazer com você. Aí eu falei assim, não, eu que não quero mais, muito obrigada. Porque não entende nem o objetivo do trabalho de um influenciador. Você acha que hoje o trabalho do influenciador tem uma relação... eu digo que, por exemplo, quando a gente vai aportar dinheiro em alguma estratégia de marketing, hoje existe uma gama de estratégias que eu posso pensar. Uhum. Eu posso pensar numa estratégia de marketing relacionado a tráfego, estratégia... Eu tô falando de captação. Certo. Outdoor, por exemplo, é uma estratégia até difícil às vezes de mensurar e que muitos dos meus amigos que investem falam, Felipe, tem mais a ver com posicionamento de marca, me veja, Sim. do que necessariamente venha na minha loja. Mas é que sempre lembre de mim. É. Hoje o influenciador, você acha que, agora você, claramente, tem mais um sentido de também posicionamento de marca, da pessoa sempre lembrar e de falar, olha, eu lembro, ou de credibilidade de marca. Qual que é a visão hoje que você entende que você mais traz para o seu cliente? Eu também acho que é isso. Eu acho que existe muito qual é o objetivo da empresa, qual é aquele momento que ela está fazendo. Porque, por exemplo, eu tenho empresas, parceiros que me contratam durante um certo período para divulgação comercial, como, por exemplo, agora, Black Friday, Natal, eles querem vender. Então, o objetivo deles é que eu vá até o local, justamente para utilizar todo o meu público, toda minha credibilidade, minha influência, mas, claro, meu número de seguidores, para que eles vejam as ofertas que estão ocorrendo naquele local, naquele momento. Né? Como, por exemplo, eu fiz 3 anos Carmen Steffens e eles tinham blogueiras nacionais que faziam divulgação, mas eles queriam meu nome em Campo Grande ligado à marca. Entendi. Daimler, entendeu? Não é porque eu postei que vai correr de gente comprar amanhã Claro. lá. Diferente de uma oferta daquele momento de preço, de promoção. Né? Track field eu faço toda semana, mas qual que é o objetivo deles? Eles querem mostrar quais são os looks, as roupas que chegaram aquela semana para o público deles falar assim, olha, chegou shortinho, chegou blusinha, chegou essa coleção, chegou, eu gosto, eu preciso. Qual o momento que você começa a perceber que deixa de ser um hobby ou deixa de ser algo para ganhar um pouquinho para se tornar um job? Eu acho que foi na época já do pop de luxo. É. A hora que eu vi que comecei a ganhar dinheiro mesmo. E eu sempre tive... Eu sou muito atenta aos feedbacks. Então, assim, de chegar em seguidor ou empresário, amigos, e entender o que eles falam assim. Caju, eu adoro porque você é detalhista. E eu achava que às vezes isso era um defeito meu. Eu falava, nossa, eu acho que eu falo demais. Eu acho que é uma coisa minha, acho que da jornalista, de explicar. Não. E tem gente que fala, nossa, eu gosto porque você fala do produto, você explica. Não falando uma média necessariamente, mas assim, são muitos anos já nessa área de atuação. Sim. Né? A gente tá falando aí desde 2014 Sim, com o Instagram. Né? Tô falando desde 2014 com o Instagram. Você já teve muitas marcas locais, regionais e marcas nacionais. Já deu pra ganhar muito dinheiro? Eu não junto, né?
Juntar não... Então, deu pra ganhar, mas não deu pra juntar. Eu gastei tudo. O máximo, Mas assim, já deu. Em Já algum deu. mês específico, assim. que você Não, eu lembra? acho que o ápice foi esses de 12 mil, quase 15 mil que eu já cheguei a ganhar. Só que hoje, por exemplo, Sim, mas esse aí você tá falando do palpite de luxo, palpite de luxo, do Caju Indica. do Caju Indica. Ah, eu acho que já cheguei a tirar 10 mil. Já. O que acontece? Em um cliente. Não, em Ou um não? cliente não. Nunca nenhum cliente jamais. pagou? Esses clientes nacionais. Não, eu já cheguei a fechar contrato, por exemplo, de 3, 4 meses, de 15 mil reais, mas em 3, 4 meses. Aí, se Entendi. você parar pra dividir, Claro. não dá, entendeu? Mas eram contratos grandes. Eu faço muita permuta, Entendi. né? Mas são permutas A grande verdade, assim, não preciso pagar muita coisa na minha vida, né? Porque já, entendeu? Porque assim, gente, eu tenho ótimos, excelentes contratos em permuta que pra mim vale muito a pena. Lógico, porque eu Né? ganhar... Você Justamente. prefere ganhar 30 mil reais e ter que pagar isso, Não é? isso. Se eu ganhar 10 e não pagar nada disso, disso. É. Então, assim, se eu Que na for- prática é se eu dinheiro. for colocar na ponta do lápis, juntar todas as permutas, todos os benefícios que eu tenho, que eu sei que eu posso ter hoje, eu tenho parceria com salão de beleza, eu não preciso pagar para fazer uma pintura, uma maquiagem, Você consegue um viver alisamento. bem. Consigo, se eu quiser, eu consigo. Uhum. Se eu quiser, dependendo, viajar, eu entrar em contato, eu consigo. Roupa, dependendo, eu consigo. Já cheguei a fazer parceria com a escola da Luísa, porque né, eu tinha um desconto muito bom. Então, se eu colocar na ponta do lápis, Se eu você consigo fazer- tirar se uns você 10 analisar mil pra quanto cima. você 10 economizou. mil pra cima. Uhum. Líquido em dinheiro, tem mês que eu tenho, tem mês que eu não tenho nada. Porque, Uhum. assim, eu tenho os contratos de parcerias que são fixas, mas não são contratos, assim, até 2 mil e poucos, que eu posso falar assim, nossa, eu sei que eu tenho esse dinheiro garantido até o final do ano para fazer o financiamento. Posso fazer um financiamento de uma Não. casa? Eu tenho, tem mês, ano passado, só pra você ter uma ideia, ano passado, em dezembro, eu cheguei, colocar novembro com dezembro, assim, final de ano, eu cheguei a tirar mais de 20 mil reais. São meses bons por causa Mais de 20 mil reais. dezembro. Esse mês até agora nada, entendeu? Foi assim, churuca. Então não tem como você fazer um planejamento ruim, é isso, entendeu? Uhum. Ruim é isso. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é um cenário muito difícil para Agora, isso. Não hoje adianta você, comparar. eu posso dizer que tá satisfeita com a média, essa média que eu tô Aham. falando, ou você visualiza que ainda existe a possibilidade de crescimento, eu falo do Caju Indica agora. Aham. Você vê assim, porque... Não sei, porque eu dei uma Os- cansada, assim. É porque eu imagino que cansa. Eu tava falando É. com você antes sobre Não, Instagram. ó, eu Às comecei, vezes você ir, né? tem que Eu postar, comecei no tá. Instagram, com rede social, eu tinha 25 anos, eu tô com 40. Eu falo assim, gente, eu tô blogueira quase aposentada. Eu já tô dando dica pra terceira idade. Eu já tô daqueles que essa semana eu não quero postar. Aham. E assim, vai chegando um ponto que tem muitas meninas novas, com mais disposição, que não são casadas, não têm filho, que a rotina delas é muito mais fácil de organizar. Hoje eu dependo, né, de organizar minha rotina de acordo com a minha filha, com a minha família. Não consigo estar 100% disponível igual eu já estive Mas algum tempo atrás. Na história hoje você contou, e é muito legal, como a sua vida levou até pelo menos ao momento que chegamos. Mas ela foi diferente do que era o planejamento inicial. Totalmente, totalmente. Era pra eu estar lá no Rio, né? Era pra falar no Rio. Se você, hoje olhando onde chegou, Aham. logicamente, mantendo-se a filha que você tem, mantendo-se o marido, mantendo-se esse cenário. Mas profissionalmente, você ainda gostaria de ter ido para outro canto, ter ido para outro lado, falado, putz, eu deveria ter ido mais para Não, jornalismo, não. deveria ter tentado mais. Na verdade, Rio, hoje, São até Paulo. eu tava conversando semana passada com uma amiga sobre isso. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, sabendo tudo que eu vivi, hoje eu me arrependo de ter feito jornalismo. Ah, é? Me arrependo. Por quê? Porque hoje em dia tá triste o cenário, né? Acho que o mercado de trabalho para o jornalista não é fácil. Você não tem muita perspectiva de crescimento, né? Entendi. O máximo Como que você... profissão. Vamos supor que eu Entendi, chegue... como profissão, como profissão. que eu chegue a um William Bonner, uma Fátima Bernardes, que seria o auge do jornalismo no Brasil, Aham. é um funcionário, Uhum. né? A não ser que ele tenha criado realmente uma base ali com dinheiro, né? Com a renda Claro, dele, claro, para ele claro. viver disso. Ele pegou mas a renda disso e virou outras coisas. Aham. então eu não vejo isso. É muito difícil, não é reconhecido. Enfim, é triste o cenário. E aí eu penso nas coisas que eu poderia. E assim, hoje eu entendo o meu pai.
Hoje eu sou mãe, né? Se sua filha falasse a mesma coisa, mãe, tô indo, você ia falar, não, peraí. Não vai de jeito. Hoje eu entendo mesmo. Então, assim, mas hoje eu tenho 40 anos, hoje eu sou mãe. E a hoje, maturidade vai gerando. hoje eu dou graças a Deus, apesar de todas as minhas revoltas, minhas depressões, minhas tristezas. Depressão não, né? Eu fiquei deprimida, tristeza. Da época de não entender e não aceitar, hoje eu agradeço, eu dou graças a Deus, é o meu pai, que eu não continuei. Entendeu? Porque hoje eu levo, graças a Deus, uma vida boa e muito melhor do que se eu tivesse naquela época batido de frente e continuado. Eu acho que dificilmente eu estaria bem e realizada, né? Agora, é claro que eu sinto falta de muita coisa, eu acho que ainda falta eu empreender, eu fazer outras coisas de crescimento. Agora, olhando pra Carmen e Caju. Caju agora como Caju Instagram e Carmen como pessoa. E olhando para o futuro, como é que você vê Carmen e como é que você vê Caju? Caju indica. Carmen, eu acho que eu ainda tenho muito a crescer, porque eu sou muito inquieta, eu sou ambiciosa na questão de empreender, de trabalhar, de ter algo. Eu não consigo ficar parada, não consigo ficar em casa, mesmo que se meu marido me desse Vou inventar mundo. alguma coisa. Não, eu falo assim, não, pelo amor de Deus, alguma coisa eu vou fazer. Só que eu sou ativa na rua, eu não sou ativa dentro de casa. Entendi. Não gosto de ser dona de casa, né? Essa minha vida de mãe gosto de entrar no carro e fazer alguma coisa. Eu gosto de trabalhar fora, né? Então, e Caju? E o Caju indica, eu não sei se talvez usar o nome, a marca. Mas Instagram, hoje pra mim, ele é uma consequência que eu vou vivendo. Apareceu parceria? Beleza, vou fazer e vou dar o meu melhor. Mas não é algo que hoje eu deposito toda a minha energia igual eu já depositei. Entendi. Então, assim, tem bem, não tem, amém. Não me estresso, não esquenta minha cabeça. É bom quando você não depende, né? Não dependo. Então, assim, eu faço do melhor possível, porque eu sou dedicada a tudo que eu faço. Mas eu não viro o saci mais igual antes. Caju, obrigado. Eu que agradeço demais. Foi um todo baita esse prazer. Trabalho, né? Acho que deu para contar um pouquinho aí porque o pessoal que só assiste não posta a vida pessoal, ninguém sabe disso. Mas hoje consegue conhecer um pouquinho da Carmen. Sim. Por trás da Caju. Sim. Que poucas pessoas conseguem visualizar. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Foi um prazer tremendo para nós. Obrigada.